Fui enviado com outros estudantes de magia para o reino dos demônios para reforçar as barreiras mágicas entre os reinos. Quando chegamos ao local, todos sentiram tanto medo que fugiram e abandonaram a missão. Eu fui o único que não fugiu. Eu estava sozinho para fazer todo o trabalho e, por causa disso, não consegui nem dormir por dias. Foi quando cheguei ao meu limite que decidi que precisava criar uma maneira de manter as barreiras automaticamente. Comecei a viver na floresta perto do local. Eu caçava para sobreviver e para me manter vivo quando criaturas de alto nível tentavam me fazer de refeição. Depois de 3 anos, eu já tinha 9 anos e consegui dominar a magia de barreira em um nível inacreditável. Eu podia criar escudos e até formar uma barreira ao redor do monstro para prendê-lo. Aos 12 anos, eu ainda vivia na floresta e fazia meu trabalho de manter a barreira no reino demoníaco. As criaturas colossais e terríveis já não eram fortes o suficiente para me atacar. Aos 15 anos, eu podia criar barreiras e movê-las livremente. Agora eu tinha uma nova maneira de atacar. Lembro-me de pensar, carne de dragão é incrivelmente deliciosa. Algum outro humano já provou isso? Foi assim que me tornei o maior especialista em magia defensiva. Eu era capaz de criar barreiras e andar sobre elas. Eu vivi nesta floresta protegendo as barreiras por mais de 30 anos. Eu precisava cumprir minha missão. Então nossa história realmente começa agora. Quando um herói é derrotado pelo Rei Demônio, os humanos convocam 100 magos. Os magos criam barreiras contra o reino dos demônios enquanto os heróis lutam contra ele. Ano após ano, equipes de heróis tentam derrotar o demônio e sempre perdem. 30 anos se passam, e vemos um mago de barreira de 39 anos chamado Blake. Um dia, ele sai de casa para verificar o estado da barreira e dos monstros, e percebe que os demônios estão quase invadindo e que a barreira enfraqueceu. Cumprindo sua tarefa, ele reforça a barreira e afugenta as criaturas vis. Ele percebe que a barreira está menos eficaz, e a quantidade de magia necessária para mantê-la aumentou. Então ele reza para que a nova equipe de heróis derrote o Rei Demônio em breve. Enquanto isso, os heróis estão dando tudo de si na batalha contra o Rei Demônio. Uma heroína usa sua espada e desfere um golpe massivo, ferindo fatalmente o Rei Demônio e eliminando-o de uma vez por todas. Ela comemora e diz a todos os heróis para darem um grito de vitória. Blake percebe que os heróis derrotaram os demônios e fica chocado. Quando o miasma finalmente desaparece, a ficha cai de que o Rei Demônio foi derrotado. Depois de 30 anos, o miasma e os monstros se foram, e o mundo agora estará em paz. Ele espera uma recompensa por ter passado 30 anos mantendo a barreira para proteger aqueles lá dentro. Um mês se passa, e um cavaleiro aparece dizendo que ele não é mais necessário. Ele alega que Blake desperdiçou fundos públicos em uma barreira inútil e o chama de fraude. Blake tenta se justificar dizendo que manteve a barreira para impedir que o miasma e os monstros entrassem. Os cavaleiros continuam a menosprezá-lo e o expulsam de sua cabana, dizendo que ela pertence ao reino. Depois de 30 anos de trabalho duro, o mago de barreira nunca imaginou que as coisas terminariam assim. Ele não tem escolha a não ser voltar para sua cidade natal e passar em uma guilda de aventureiros. Lá ele recebe uma recompensa mínima por todos os seus anos de trabalho duro. A mulher que administra o local diz que ele é um mago de barreira metido e não merece mais do que isso. Nosso protagonista fica triste por receber tão pouco mesmo depois de trabalhar tanto a vida inteira. Isso faz se perguntar se sua barreira é realmente tão inútil. No dia seguinte, ele não tem outras opções de emprego e precisa cobrir suas despesas, então pede um trabalho à mestre da guilda. A velha senhora diz que não há trabalho para pessoas como ele, já que magos como esse são inúteis. Os outros aventureiros zombam dele, dizendo que ele não encontrará nem mesmo trabalhos ruins. Eles começam a rir na cara dele por ser um mago de barreira agora inútil, até que cavaleiros reais entram no estabelecimento procurando pelo mago chamado Blake. Nosso protagonista se apresenta como mago de barreira, e os cavaleiros reais pedem que ele os acompanhe até a capital real sob as ordens da heroína. Os aventureiros que zombaram dele ficam chocados ao vê-lo ser convocado pela heroína. Ele se desculpa pela pressa, e os cavaleiros reais partem rapidamente na carruagem em direção à capital. Enquanto isso, os aventureiros da guilda consideram se desculpar, com medo de serem punidos. Nosso protagonista não está acostumado com esse tipo de conforto em uma carruagem. Pensando em ser convocado pela heroína, ele se lembra de tê-la ajudado uma vez, e se pergunta se ela se lembra dele do dia em que salvou sua vida. Ele finalmente chega a Endria, a capital real de Nisten. Percebendo que a cidade é enorme, ele nunca viu tantas pessoas reunidas em um só lugar. Assim que ele entra no castelo real, ele se sente deslocado porque é muito chique. Alice, a heroína de 18 anos, fica radiante no momento em que vê Blake. A garota pergunta se ele se lembra do dia em que ajudou na linha de frente contra os demônios. Ela fica muito feliz por ele se lembrar daquele dia em que ajudou. Então ela agradece por ter salvado sua vida naquele dia, já que ela estava longe de seus companheiros de equipe.
Blake fica envergonhado e não sabe como reagir aos elogios. Alice diz que os outros heróis também querem vê-lo, mas não puderam vir porque estavam ocupados. Então ela pergunta o que ele planeja fazer agora que deve estar em alta demanda por seu trabalho na barreira. Nosso herói finge que ainda não decidiu, mas na verdade, ele está desempregado. Alice sugere que ele deveria se juntar aos magos reais. Gunther, o vice-capitão dos magos reais, diz que eles são magos de elite e que magos de barreira não são permitidos. Irritada, a heroína diz que graças aos magos de barreira, os monstros e o miasma foram contidos. Gunther diz a ela para não exagerar, já que os monstros tinham medo dos magos reais. É por isso que eles não invadiram. Ele afirma que a barreira só tem poder para bloquear o miasma e que eles poderiam ter lidado com isso de qualquer maneira. Isso faz Blake concluir que os magos de barreira são vistos como inúteis pelo público. Mas 30 anos atrás, todos os respeitavam, e agora sua reputação caiu muito. Além disso, o vice-capitão diz que Blake já está velho, e eles preferem trabalhar com jovens talentos promissores. Quando ele acrescenta que Blake nem sequer é habilidoso, Alice quer provar que ele está errado. Gunther diz que isso pode ser provado se Blake for habilidoso o suficiente para derrotá-lo em combate. Ele acrescenta que Blake é um homem velho, e eles não podem simplesmente aceitar qualquer um como ele. A heroína pergunta o que ele quer fazer e diz que acredita que Blake pode vencer Gunther em um duelo. De repente, o protagonista aceita o duelo contra o vice-capitão da 5ª Divisão dos Magos Reais, respondendo ao desafio, embora ele na verdade nem quisesse lutar com esse cara. Gunther se reapresenta e faz uma pequena bola de fogo em sua mão. Ele avisa que não quer ouvir nenhum choro quando o mago de barreira for eliminado, e então lança uma bola de fogo gigante em seu oponente. Todos os magos reais pensam que a batalha já acabou e esperavam isso do vice-capitão. Convencido de que venceu, Gunther diz que foi fácil derrotar um mero mago de barreira. Mas ao ver algo se mover, ele pergunta quem ousa interromper seu momento de vitória. E Blake se levanta e pergunta quando o verdadeiro teste vai começar. Todos ficam chocados ao ver que ele sobreviveu ao feitiço do vice-capitão sem um arranhão. Gunther acha que é impossível porque ele lançou um feitiço destinado a reduzir o mago a cinzas. Tentando entender como o velho sobreviveu, ele pensa que talvez tenha se contido e se prepara para lançar um feitiço mais forte. Ele diz ao velho para não desviar se ele realmente acha que pode suportar sua magia. Nosso protagonista não desvia e cria uma barreira para bloquear o feitiço que se aproxima. Irritado, o vice-capitão lança múltiplas bolas de fogo para acabar com ele. Os magos pensam que isso é um exagero, já que ninguém poderia sobreviver a tais ataques. Nosso herói acha a magia de Gunther fraca demais. Ele se pergunta se o garoto ainda está pegando leve com ele. Convencido de que já venceu, Gunther fica atordoado ao ver que Blake ainda está vivo. O vice-capitão não consegue acreditar, pois pensava que estava lidando com um mago de barreira de baixo nível. Ele zomba dele por só saber criar barreiras, chamando de inútil porque não pode atacar. Dizendo para ele revidar, Blake diz que o fará. Embora um pouco envergonhado, Blake usa um feitiço de barreira para atacar e arremessa seu inimigo para longe, ferindo-o gravemente. Todos os magos reais ficam chocados quando o vice-capitão da 5ª Divisão é arremessado. Seu inimigo nunca pensou que fosse possível atacar com uma barreira. Nosso protagonista explica que ele simplesmente moveu sua barreira e a esmagou no rosto de seu oponente. Gunther diz que não faz sentido uma barreira se mover. Deveria ser estática. Um pouco envergonhado, o mago da barreira explica que depois de 30 anos, ele pegou o jeito. Ele pergunta se conta como trapaça, já que uma barreira não deveria ser móvel. Os magos reais acham que o mago da barreira está superando Gunther, pois ele está completamente ileso. Com seu ego ferido, o vice-capitão se pergunta como está perdendo para um lixo desses. E vendo os olhares de julgamento dos outros magos reais, ele sabe que precisa vencer agora. Ele cria uma parede de fogo atrás do nosso protagonista. Mas sem nem pensar muito, Blake cria uma barreira em suas costas e bloqueia o ataque, deixando todos os magos reais atonitos e Alice, satisfeita. Desorientado, Gunther se pergunta se alguém jogou uma pedra nele ou se algo tentou atingi-lo. É quando ele percebe que a barreira se ativa sozinha. Alice diz que isso é prova de que Blake é mais forte, e Gunther não se safará da próxima vez. Ainda mais aterrorizado e descontrolado, o vice-capitão se recusa a deixar a luta terminar assim. Afinal, falhar em derrubar um mago de barreira só irá desapontar Alice. Os magos começam a fugir porque ele está lançando um feitiço avançado, e até mesmo eles podem ser pegos nele. Gunther grita que vai usar todo o seu poder para eliminar Blake. Ele invoca uma enorme tempestade de fogo sobre nosso herói. Enquanto todos os magos fogem, Blake nem parece se importar com o feitiço. Alice sabe que uma barreira normal não conseguiria bloquear este feitiço avançado, mas a de Blake consegue. Então ela se lembra do dia em que foi salva pelo mago da barreira.
Ele usou várias mini-barreiras para derrotar os demônios e salvar a vida dela. Isso a deixa certa de que ele não vai perder esta luta. Afinal, ele faz a mesma coisa que fez naquele dia, usando suas barreiras para cortar o ataque. Caindo de joelhos, o vice-capitão não consegue acreditar que seu feitiço mais forte não funcionou. Percebendo que o capitão está sem magia, eles perguntam se o mago da barreira venceu. Alice anuncia que o mago do esquadrão de barreira é vitorioso e que ele pode se juntar aos magos reais. Ela diz que ele construiu barreiras para proteger o mundo por 30 anos, e que isso é um feito tremendo. Gunther tenta argumentar dizendo que ele não estava sozinho e tinha outros magos com ele. Um dos cavaleiros diz que, de acordo com os relatórios, os outros magos de barreira não contribuíram. O vice-capitão fica chocado ao saber que ele agiu sozinho durante todos esses anos. Por muitas razões, abandonando seus deveres ou desviando fundos, eles desapareceram gradualmente. Então Blake manteve as barreiras contra o reino demoníaco sozinho por 30 anos. Agora nosso protagonista entende por que as barreiras continuavam exigindo mais e mais magia. Seu oponente acha que isso é mentira, pois o reino demoníaco é maior que o reino de Endria. Ele acha impossível que o velho mago pudesse ter mantido uma barreira daquela escala sozinho. Alice acha que Blake está se mostrando ainda melhor do que ela esperava. De repente, o capitão Lancelot da primeira divisão chega para entender o que está acontecendo. Lancelot tem 29 anos e é o capitão da primeira divisão dos magos reais. Como líder máximo, ele é o chefe da primeira divisão de magos reais, e a maioria das pessoas lá nunca o tinha visto antes. Ele pede ao vice-capitão Gunther desta divisão para explicar os eventos recentes. Alice havia recomendado o mago de barreira Blake para se juntar ao esquadrão de magos reais, e Gunther duvidou dele. Lancelot entende que ela então conduziu um teste prático, e ele vê que Gunther da quinta divisão perdeu o duelo. Tentando se justificar, Gunther diz que se conteve e que não teria sido certo ir com tudo contra um mago fraco. O capitão da primeira divisão diz para ele parar com essas desculpas patéticas. Afinal, independentemente do título, se você tem habilidade, terá permissão para entrar. Ele dá as boas-vindas a Blake, que agora é um membro do esquadrão de magos reais. Os outros membros acham estranho que um mago de barreira possa se juntar ao esquadrão. Nosso protagonista está surpreso por eles o deixarem entrar no esquadrão de magos reais. Ele se pergunta se alguém como ele, que só trabalhou com barreiras por 30 anos, será capaz de lidar com isso. Alice parabeniza o mago da barreira, dizendo que sempre acreditou nele. Nosso herói agradece a Alice, e ela diz que é hora de comemorar e comer alguma coisa. No entanto, Lancelot aparece atrás dela e diz que eles não têm tempo para isso. Eles começam a levá-la de volta ao trabalho, e a garota tenta resistir. O capitão então pergunta que tipo de relacionamento o mago tem com ela, já que Alice parece gostar bastante dele. Blake diz que são apenas conhecidos, e Lancelot menciona que há muitos oportunistas que se aproximam dela. Gunther da quinta divisão observa tudo com raiva e inveja. Alguns dias se passam, e nosso protagonista chega ao dormitório dos magos reais. Procurando por seu quarto, os estudantes comentam que ele é velho demais para estar naquele lugar. Nosso protagonista se sente envergonhado pelos comentários negativos e procura seu quarto, encontrando a porta do quarto 206, e quando está prestes a entrar, alguém aparece. Ivan, um recruta de 16 anos do esquadrão de magos reais, pergunta quem ele é. Blake se apresenta dizendo que é seu novo colega de quarto e Ivan não gosta que ele seja tão mais velho. O garoto fica chocado ao saber que ele foi recomendado pela própria heroína e derrotou Gunther. Ele acusa o mago de mentir, e Blake entende porque realmente soa como uma mentira. Ivan faz uma cena dizendo que sua vida acabou agora que este velho está no mesmo time. Ele explica que colegas de quarto sempre trabalham no mesmo time de divisão para recrutas. Nosso protagonista pede desculpas por ser velho e diz que fará o seu melhor para não atrapalhar. O ruivo para de fazer cena e comenta que o cabelo dele está uma bagunça. Ele se oferece para cortar o cabelo dele para não atrapalhar no treinamento. Depois de terminar o corte de cabelo do nosso herói, ele o agradece e até se sente mais leve. Então a hora do treinamento chega, e os dois vestem seus uniformes para ir treinar. Duas outras garotas recrutas de 16 anos aparecem, Clara e Therese. Ambas perguntam quem é o velho, já que nunca o viram antes e acabaram no mesmo time que ele. Finalmente, vemos o protagonista com o cabelo cortado e uma aparência mais limpa, se apresentando como Blake. As garotas se perguntam por que um velho acabou no time delas e acham estranho que ele seja um recruta. Clara avisa que Therese está indo longe demais, mesmo que concorde com ela. Nosso protagonista as entende, já que todos os recrutas são jovens, e ele é o único velho ali. Um representante apresenta o velho, dizendo que ele se juntará a eles a partir de hoje. Então Blake se apresenta como um mago de barreira e diz que é um prazer conhecer a todos. Nesse momento,
Todos percebem que ele é o mago de barreira que derrotou o vice-capitão. As duas garotas conversam entre si, sem conseguir acreditar que este velho venceu Gunther. O ruivo acha que eles estão ferrados porque sente que o velho deve ser fraco, dada a sua ocupação. Enquanto isso, o vice-capitão da 5ª divisão continua encarando nosso protagonista com raiva. O representante explica que todos aqui são novos recrutas e ainda não têm uma divisão designada. É por isso que os resultados do treinamento decidirão para qual divisão eles irão. Eles ainda não estão alistados oficialmente. Ele então explica que eles realizarão um exercício de sobrevivência e caçarão monstros na Floresta Meca. Eles terão 2 semanas para ganhar pontos, e os recrutas se concentram nos exercícios de sobrevivência. Afinal, o lugar está cheio de miasma e monstros, e eles acham que Blake teve azar. Ivan fica pessimista, dizendo que a Floresta Mecha não é lugar para iniciantes. Enquanto todos se preparam, ele diz ao Mago da Barreira para não atrapalhar. Cada equipe tem uma carruagem de dragão que os levará ao seu ponto de partida. Enquanto isso, Gunther pretende mostrar ao Mago da Barreira como é o inferno. Assim que chegam à floresta, todos se assustam com o quão estranho é o lugar. Ivan pergunta por que o ponto de partida deles é no topo de uma montanha a quilômetros de distância da floresta. Ele diz que eles estão ferrados e que pensou que se juntaria ao esquadrão de magos reais e viveria. Uma garota diz a ele para parar de choramingar porque é patético e ele deveria ser um líder que demonstra confiança. Ele até continua reclamando que eles não têm sorte e diz que nem queria ser o líder, o que irrita a garota. Blake diz a eles para começarem a verificar o mapa para ver onde estão. Olhando para o mapa, eles percebem que estão um pouco longe, mas podem chegar a tempo se apressarem. Nosso protagonista diz a eles para se moverem o mais rápido possível para que possam chegar a tempo para a competição. Eles não veem outra opção e decidem dar o seu melhor. Eles atravessam uma montanha e parte da floresta cheia de pedras. Eles reclamam que a bagagem pesada dificulta a caminhada e sentem que ainda nem estão perto da floresta. Enquanto isso, o velho nem sequer soou e parece acostumado a este tipo de missão. Ao anoitecer, eles finalmente chegam à Floresta Mecha. Eles veem um miasma denso e uma pessoa normal morreria instantaneamente apenas por entrar nele. Clara diz que o alvo deles é um dragão de Komodo de nível 2 e até tem a localização do seu ninho. O mago de barreira pergunta o que significa nível, e o ruivo fica chocado por ele não saber. Ele explica que os monstros são classificados em 10 níveis de força, e o nível 3 é forte demais para novatos como eles. Blake agradece a ele, dizendo que a informação foi muito útil e até se sente validado. As duas garotas seguem em frente e deixam os outros para trás. Alguns segundos depois, o grupo começa a andar junto novamente até ouvir barulhos dos arbustos atrás deles. Eles notam 3 goblins ferozes vindo para atacar. O ruivo sabe que são monstros de nível 1 e planeja lidar com eles sozinho. Ele dispara uma bola de fogo e derruba um deles imediatamente, mas os outros 2 avançam contra ele e atacam com força total. Clara diz a ele para nunca baixar a guarda e usa um feitiço roxo para salvá-lo e derrotar o Goblin. Ivan diz que não precisava da ajuda dela para lidar com goblins. Ali ela começa a curar o garoto depois de notar que ele se machucou um pouco. Enquanto isso, o velho observa tudo à distância e até diz que poderia ter ajudado um pouco. O grupo diz que ele nem queria ajuda porque insistiu em enfrentá-los sozinho. Eles continuam andando até que uma grande planta carnívora aparece. A planta ataca rapidamente o mago de barreira, derrubando-o no chão. Mas ele acaba sem um único arranhão, e para o grupo, parece que ele caiu sem motivo. Ele diz que encontrou um caminho enquanto caía e diz para eles o seguirem, mas Ivan não gosta da ideia. Enquanto isso, ele derrota o monstro com sua barreira e o grupo nem percebe. Ele apenas finge que nada aconteceu. Depois disso, as duas garotas seguem na direção que os rapazes apontaram. Nosso protagonista comenta que ouve o som de água vindo de uma certa direção. Depois que eles descansam um pouco, ele diz que é hora de continuar andando e vários monstros os observam das sombras. O grupo começa a adormecer enquanto o velho fica acordado para vigiá-los. Um enorme leão monstruoso aparece atrás dele e ruge, tentando mordê-lo. Mas sua barreira se ativa sozinha, parando o monstro, e Blake nem sequer levanta um dedo. Ivan acorda por causa do barulho, e o mago diz que não foi nada. Então ele se oferece para assumir a vigia, mas Blake diz a ele para voltar a dormir. Feliz com isso, Ivan agradece ao velho que fica acordado continuando a vigia. O ruivo nota que eles mal encontraram monstros e pensa que tem sorte, sem saber que é por causa de Blake. Todos acham estranho que só tenham encontrado criaturas fracas e se perguntam se o mago está fazendo algo. Clara diz que é uma coisa boa, já que caminhar já é exaustivo e lutar contra monstros só pioraria as coisas. Gunther presume que o velho deve ter morrido, já que os enviou para o local mais hostil possível. Mesmo que alcancem o objetivo, um monstro pior que um dragão de Komodo estará esperando.
A equipe então encontra uma salamandra de nível 4, massiva e aterrorizante, um monstro que pode queimar uma pessoa até as cinzas com um único sopro, e todos consideram fugir. Mas outra salamandra gigante aparece cercando a equipe, e Even cai de joelhos em desespero, dizendo que não há como eles derrotarem os dois monstros. As garotas ficam aterrorizadas assim que a salamandra começa a cuspir fogo agressivamente, mas percebem que não está quente porque estão protegidas por uma barreira criada pelo mago Blake. O capitão e o vice-capitão ficam completamente chocados com o fato de as chamas da salamandra estarem sendo bloqueadas pela barreira. Então a outra salamandra também cospe um redemoinho de fogo, que não queima Even. Ele percebe que a barreira está protegendo todos eles, mas ainda acha que não há como escapar. De repente, nosso protagonista começa a sair da barreira e diz que vai enfrentar os dois monstros. O ruivo fica em choque quando o velho diz que vai sair e que eles devem ficar dentro da barreira. Ele implora para o velho não se usar como isca, pensando que um mago de barreira não pode derrotar duas salamandras. Clara acredita que eles não podem deixá-lo se sacrificar em vão e tenta sair da barreira para fugir, mas Even não quer abandonar o velho, e a garota diz que não há como derrotar as salamandras. O trio se pergunta o que está acontecendo quando, de repente, nosso herói ataca. Ele corta a cabeça da salamandra de seu corpo com um golpe preciso usando uma barreira. Todos ficam pasmos quando ele derrota uma salamandra em um instante. Mas a outra começa a encher seu corpo de fogo, preparando-se para lançar um ataque de sopro. Assim que ela libera o redemoinho de chamas, nosso herói pula alto e desvia. Então ele aterrissa no chão e conjura uma barreira. A salamandra fica com medo enquanto a barreira avança em um padrão de zigue-zague. Enquanto isso, nosso protagonista cria manoplas de barreira e as envolve em seu punho. Avançando contra a criatura, ele dá um soco direto em seu rosto. O soco é explosivo, destruindo tudo ao redor e esmagando a salamandra no chão. Depois de aniquilar o monstro, ele pega suas coisas como se nada tivesse acontecido. Ele sente nostalgia, lembrando como costumava derrotar muitos lagartos na floresta e acha estes um pouco fracos para o nível 4. Sua equipe fica chocada com seu nível de força e começa a elogiar o velho. Ele acha estranho que o achem forte, mas faz sentido. Ele usava barreiras para caçar monstros. Therese fica surpresa por ele ter derrotado duas salamandras com magia de barreira em vez de usá-la apenas para defesa. Ela percebe que este homem não é normal. Ele pode mover barreiras e é incrivelmente poderoso. Enquanto isso, Gunther está absolutamente convencido de que o mago de barreira já morreu. Afinal, era um caminho traiçoeiro cheio de hordas de monstros que terminava em um ninho de salamandras. Ele tem certeza de que o grupo inteiro não sobreviveu ao percurso. O supervisor diz que eles fizeram um ótimo trabalho e que a equipe F é a primeira a chegar ao destino final. Gunther fica confuso por eles estarem vivos e terem sido os primeiros a chegar. Tentando manter a calma, ele diz a si mesmo que eles devem ter fugido e provavelmente não coletaram os materiais dos monstros. Mas eles trouxeram presas de salamandra, o melhor resultado que qualquer grupo já alcançou na história. O vice-capitão fica pasmo que um grupo de fracassados conseguiu derrotar dois monstros de nível 4. Ele então parabeniza a equipe F e adiciona essas conquistas aos seus pontos. Os magos se perguntam por que havia salamandras em uma rota que deveria ter apenas criaturas de baixo nível. Even não consegue acreditar que foram os melhores, e Clara diz que foi tudo graças ao velho. Além de derrotar as salamandras, Blake os guiou de volta, e eles não teriam conseguido sem ele. O velho disse que isso não é verdade porque eles superaram os obstáculos juntos, trabalhando em equipe. Even diz que ele só deu uma pequena ajuda e não fez muito. E a equipe agradece ao velho, dizendo que ele é um cara muito legal. Eles admitem que tiveram mais contratempos pelo caminho do que as outras equipes, e pareceu muita coincidência. Gunther se sente cheio de ódio e não quer deixar isso passar, desejando se vingar do mago de barreira. Alguns dias se passam, e o treinamento deles agora será em formato de competição. Even reclama que não há muito espaço, e eles decidem se mudar para a segunda área, onde há menos pessoas. O vice-capitão dá um sorriso sinistro como se estivesse planejando algo envolvendo Blake. O velho e o ruivo estão prestes a começar a duelar. Enquanto isso, Gunther diz que vai instruir a equipe, o que os faz se perguntar por que o vice-capitão veio pessoalmente ao campo de treinamento deles. Ele diz a eles para se posicionarem e pararem de sussurrar, e diz que o mago de barreira não precisa participar. Reunindo o trio e excluindo o velho, ele diz que a aula está prestes a começar. Alguns segundos depois, Therese já está no chão, ferida. Clara imediatamente começa a curá-la. Enquanto isso, Gunther diz a eles para levarem isso mais a sério. Se estivessem lutando contra monstros, já estariam mortos. Os três se levantam enquanto o homem diz que a lição ainda nem começou. Quando nosso protagonista intervém, o mago arrogante diz para ele ficar fora disso. Ver Blake indignado era exatamente a reação que Gunther queria, para fazer o mago se sentir impotente.
Ele então diz a Iven para se levantar e ficar em posição, dizendo que se ele não obedecer, os forçará a se mover usando sua magia de fogo. Ele lança um feitiço de redemoinho de fogo e o atira no trio de recrutas. Depois de atacar a jovem equipe, ele alega que sua mão escorregou e culpa o mago de barreira por insultá-lo, dizendo que não devem entender mal. Ele não os eliminou, apenas os disciplinou de forma um pouco dura demais, e talvez os tenha queimado um pouco. Quando a fumaça começa a dissipar, ele quer ver o estado miserável dos companheiros do mago, mas eles não estão queimados, pois ele lançou uma barreira ao redor de seus colegas de equipe. Gunther fica em choque por eles não terem sofrido um único arranhão. Iven percebe que foi a barreira do velho que salvou suas vidas. O vice-capitão fica com raiva porque o mago conseguiu fazer algo sem que ele percebesse. Os magos reais acham estranho que o vice-capitão esteja lutando contra a equipe Match. Ele justifica dizendo que estava treinando os recrutas, mas eles atingiram seus limites. O ruivo diz que aquilo não foi treinamento. Foi uma agressão, e ele não quer que Gunther saia impune. A garota de cabelo claro quer lutar com seus próprios colegas, dizendo que eles ainda podem continuar a lição e não vão perder. Os magos ficam surpresos por eles ainda quererem continuar, mesmo exaustos, e torcem para que derrotem Gunther. O vice-capitão sabe que, se parar agora, as pessoas começarão a dizer coisas horríveis sobre ele. A cura chega para os dois colegas, e eles decidem trabalhar juntos para vencer. Gunther os chama de perdedores e diz que nunca o vencerão em um duelo, lançando mais magia de fogo, da qual eles conseguem desviar, porque outra barreira aparece e os protege, deixando o capitão furioso. Então Clara e Evan, agora com raiva do mago enganador, começam a lançar seus próprios feitiços. Ele é atingido e ferido pela magia combinada deles. Ainda mais furioso, ele revela sua verdadeira face e diz que não os deixará escapar impunes. Nesse momento, o velho se coloca na frente dos dois e abre os braços para protegê-los. Enquanto isso, os outros magos reais gritam para Gunther parar o que está fazendo. Ele alega que estava apenas instruindo a equipe, mas eles lhe dizem para parar de dar desculpas. Percebendo que ele guardava rancor de Blake, eles entendem agora por que ele mirou na equipe Match. Outro capitão diz que Gunther está dispensado de suas funções e pode até ser demitido. Isso faz o homem explodir de raiva, exigindo saber por que ele tem que sofrer assim. Ele culpa Blake inteiramente, despejando toda a sua raiva e frustração no mago de barreira. Depois disso, eles fazem uma pausa, e Blake tem o descanso que merece, achando satisfatório ver a queda de Gunther. Clara diz que o ponto de partida do exercício foi uma atitude mesquinha do vice-capitão. O velho pede desculpas por causar problemas para a equipe, e Iven diz que não foi culpa dele. Eles perguntam como ele se tornou tão forte, já que usou barreiras que ninguém nunca tinha visto antes. Antes que ele possa explicar, uma mulher chega sob as ordens da bruxa sábia, Eda, para escoltar Blake. O homem fica confuso, e a mulher o arrasta, dizendo que estão com pressa. As duas garotas acham estranho que Eda, do grupo da heroína, tenha sido quem o convocou. Eles chegam ao Instituto de Pesquisa Mágica no Reino de Endria. Eda, a bruxa sábia e diretora de 13 anos do Instituto de Pesquisa, reencontra-se feliz com o mago. O protagonista fica feliz em vê-la bem depois de tanto tempo. Ela fica brava com ele por tratar uma bruxa extraordinária e genial que aparece apenas uma vez a cada século como uma criança. Mas, na verdade, Eda não se importa, e nosso herói pede desculpas a ela. Indo direto ao ponto, a bruxa convocou o mago porque precisa da força dele para capturar monstros. Ela explica que gaiolas físicas não funcionam em monstros enfurecidos, e algumas espécies emitem miasma. Então, a pesquisa deles tem se limitado aos habitats naturais dos monstros, o que é um método ineficiente. O desejo dela é capturar monstros e estudá-los no Instituto de Pesquisa Mágica. Eles podem até encontrar uma contramedida para o miasma. Ela sabe que os heróis são protegidos pela deusa e podem bloquear o miasma, e é por isso que conseguem entrar no reino demoníaco. Voltando ao tópico original, a bruxa pergunta se ele consegue capturar monstros acima do nível 5. Sua assistente diz que ela está superestimando os magos de barreira. Mas, nesse momento, o protagonista diz que acha que consegue capturar monstros acima do nível 5. A bruxa parece convencida pelas palavras de Blake. Nosso protagonista acredita que consegue lidar com o nível 5, já que as salamandras eram de nível 4. A assistente acha um absurdo ele prometer isso na frente de Eda e acredita que ele não conseguirá completar a tarefa. No entanto, nosso protagonista diz que ficará bem, e ela pensa que ele está mentindo sobre tudo isso. Enquanto isso, a bruxa já decidiu que Blake irá cooperar. Ela não tolerará objeções de suas assistentes, que imediatamente pedem desculpas. Ela diz para não se preocuparem com o esquadrão de magos e que lhes enviará um pedido formal. A assistente de Eda está com raiva por este mago estar se aproveitando dela. Nesse caso, ela sente a necessidade de proteger a garotinha.
Nosso protagonista sente um mau presságio e começa a se sentir inquieto. A bruxa anuncia que eles estão indo para a mina abandonada de Bourbon. Todas as bruxas de Eda montam em seus dragões para partir na missão. A bruxa diz que tem sorte de tê-lo encontrado novamente tão cedo, e o protagonista diz que já encontrou Alice. Eda diz que Alice é sempre assim, parecendo excessivamente alegre. A assistente se pergunta por que ele está se dando tão bem com sua senhora. Ela afirma que se o mago não os tivesse salvado na floresta, todos teriam morrido. Naquele dia, o herói estava caçando na floresta do Rei Demônio quando acidentalmente encontrou Alice e a salvou. Ele se lembra de estar na Floresta da Morte e ver a garota ferida no chão. Alice disse que seus companheiros também estavam em perigo e pediu que ele os salvasse também. Nosso herói procurou na área e encontrou Eda cercada por monstros. A Floresta da Morte confunde os sentidos de quem entra nela, e é por isso que a equipe se separou. Então, se ele não os tivesse salvado, todos teriam morrido naquele lugar. Sendo modesto, nosso protagonista diz que não foi nada demais, e a garota acha isso muito gentil da parte dele. Ele percebe que a garota parece estar se divertindo, e ele sente inveja. Ele passou a vida inteira mantendo a barreira desde os 9 anos. Ele até se pergunta se Eda brinca como as crianças que ele vê na rua. A garota diz com confiança que é uma maga genial desde o nascimento e não brinca com crianças, mas quase parece que quer que ele vá brincar com elas. Alguns dias depois, ele chega à mina abandonada de Bourbon. Eles notaram que há muito miasma, e parece perigoso para os magos mais fracos. Blake diz que criará uma barreira para que todos possam andar lá dentro, e eles acham que é impossível fazer uma barreira se mover. Para provar que consegue, nosso protagonista cria uma barreira ao seu redor e entra na área cheia de miasma. Os magos mais fracos acham um absurdo entrar em um lugar com miasma tão denso. De repente, ele volta e pergunta se eles vêm também, provando que a barreira funcionou. Ed explica que este é um dos efeitos da barreira de Blake e diz a eles para deixarem as carruagens de dragão do lado de fora. Vendo a barreira móvel os cercando, todos se perguntam se ela realmente os protegerá do miasma. A assistente ciumenta diz que algo desse nível não deveria nem ser elogiado. Nosso herói os avisa que há monstros por perto e que eles podem sentir uma fonte de miasma lá dentro. Blake suspeita que há uma criatura causando isso, mas a maga diz que também poderia ser um objeto amaldiçoado. Afinal, objetos amaldiçoados, sejam feitos por humanos ou que ocorrem naturalmente em lugares sombrios, podem gerar miasma. Às vezes, monstros poderosos que produzem esse tipo de miasma também nascem desses objetos. E essa mesma fumaça cria monstros, que por sua vez a intensificam ainda mais. Assim, mais monstros são gerados, e o Rei Demônio foi um bom exemplo desse ciclo vicioso. Além disso, se o monstro que produz miasma for derrotado, os outros criados por ele também desaparecem. É por isso que quando o Rei Demônio foi derrotado, metade dos monstros em seu reino desapareceu. No entanto, nem todos os monstros do mundo desapareceram. Eda acredita que, se entenderem os princípios por trás da criação de monstros, podem desenvolver contramedidas. De repente, ela quase tropeça em uma pedra, e nosso protagonista a segura. Sendo gentil, ele pergunta se ela está bem e diz que o chão está muito escuro. Quando ele oferece para carregar a garota nas costas, sua assistente o repreende, dizendo para não tratá-la como criança. Ela é um prodígio. A bruxa diz que está bem e manda que continuem avançando pela mina abandonada. De repente, a fumaça demoníaca fica mais densa. E mais adiante, um minotauro aparece rugindo, um monstro de nível 5. Blake pensa que seria interessante capturar essa criatura, mas a assistente da bruxa é quem vai cuidar disso. Todas as bruxas que acompanham Eda começam a lançar feitiços no monstro. Pouco antes do feitiço atingi-lo, o monstro ruge para a magia delas. As garotas se assustam, e Eda diz que magos comuns não conseguirão capturá-lo. Ela diz que precisarão do mago de barreira, e sua assistente insiste que Eda deveria ser a única a capturar o Minotauro. Eles decidem deixar isso para a bruxa sábia, mas ela não parece muito confortável com a situação. Ela avança hesitante e se aproxima do enorme Minotauro, segurando seu cajado nervosamente até o momento em que a criatura avança contra ela. Eda parece estar preparando um feitiço, e o monstro está prestes a atingi-la com seu machado. No momento em que está prestes a atingi-la, uma barreira aparece, salvando sua vida. As outras bruxas ficam chocadas quando uma barreira gigante cerca o Minotauro, percebendo que o mago de barreira Blake é quem a está mantendo. Elas pedem para ele não interferir com Eda, mas ela rapidamente lhes diz para ficarem quietas. Ela diz que trouxeram Blake para capturar a criatura, embora tema que a barreira possa quebrar. No entanto, uma barreira refinada pode bloquear e purificar o miasma e enfraquecer o monstro. A maga mais fraca não sabia que barreiras podiam ser tão eficazes para suprimir um monstro. Assim, um monstro de nível 5 é deixado completamente impotente, mostrando o nível da força da barreira de Blake.
Nem mesmo Eda, a bruxa sábia, conseguiria fazer algo assim. Ela anuncia a todas as suas assistentes que, graças a Blake, conseguiram capturar o monstro e agora devem retornar. Ela afirma que o mago de barreira salvou a todas e pede que levem o monstro com elas. Vendo a garota se afastar chateada, o protagonista parece entender o que está se passando em sua mente. Momentos depois, ela agradece ao seu pessoal pelo trabalho e diz que agora podem estudar a fisiologia do monstro. Usando o grande minotauro de nível 5 como referência, ela acha as barreiras muito convenientes, pois podem mover facilmente um corpo tão grande. Ela pergunta por quanto tempo a barreira pode ser mantida, e ele diz que, enquanto ele ficar por perto, pode durar para sempre. No entanto, barreiras comuns tendem a perder o efeito quando a magia acaba, e a garota acha isso um pouco problemático. A assistente sugere recapturar o monstro usando a magia de Eta. Nosso protagonista diz que pode resolver o problema usando um papel com um símbolo mágico. Ele explica que é um círculo mágico que ele criou para manter barreiras demoníacas, e funciona automaticamente. A garota se lembra de ter visto algo semelhante no reino demoníaco, mas nunca viu um círculo mágico como aquele. Quando ela diz que o Criador deve ser incrível, ele agradece, insinuando que foi ele quem o fez. Nosso protagonista diz que criou aquele círculo mágico quando tinha 9 anos. 30 anos atrás, o miasma do reino demoníaco estava destruindo todo o continente, e eles reuniram muitos magos de barreira. No início, eles tentavam manter a barreira manualmente sem sair do local, então ele criou o círculo mágico. Só precisava ser abastecido com mana, e podia se sustentar por muito tempo, permitindo que eles descansassem e comessem. Então, com 100 pessoas mantendo a barreira com essa magia, eles conseguiram cobrir todo o reino demoníaco. Mas no final, só ele ficou cuidando das barreiras. Como resultado, isso drenou muita de sua magia e era difícil de manter sozinho. As bruxas reconheceram que ele fez algo incrível e perguntam se ele não se sente orgulhoso desse feito. Nosso herói prefere deixar toda a história de lado por enquanto e diz que não acha que foi grande coisa. Então ele prossegue para ativar o círculo mágico. Assim que ele o ativa, a barreira começa a se sustentar e mantém o minotauro preso. Este processo pode durar várias horas, e ele planeja ficar por perto durante a pesquisa. Eta agradece ao mago Blake por sua ajuda. Eles então começam a pesquisa e análise do monstro e do miasma. Ela designa os magos para diferentes funções na pesquisa, e o protagonista permanece durante todo o processo. Depois que todos os magos vão para casa, Blake percebe que Eda é a única que fica para trás. A garota diz que preparou um quarto para ele no laboratório onde ele pode ir dormir. Ela diz que vai avançar a pesquisa rapidamente para proteger os cidadãos dessas ameaças. O protagonista quer ficar com ela durante o processo por preocupação com Eda, mesmo ela se opondo, mas ele diz que só está preocupado que a barreira possa falhar, já que é a primeira vez que ele cria uma barreira injetável. A garota então permite que ele faça as coisas do seu jeito, e nosso protagonista prossegue de acordo. Uma semana se passa com um minotauro ainda preso dentro da barreira criada pelo nosso mago. Nosso protagonista decide sair e falar com a assistente de Eta. Ele não quer interferir na política interna delas, mas pergunta por que todas saem cedo, exceto a bruxa. A garota diz que, como ele não é de lá, não deveria se envolver. Blake diz que Eda tem conduzido a pesquisa sozinha todo esse tempo e pergunta se elas não vão ajudá-la. A garota responde que a bruxa é um gênio e que pessoas comuns não podem ajudá-la, não apenas em magia, mas também na pesquisa. Ninguém consegue acompanhar a garota. É por isso que elas tentam fazer o que está ao seu alcance durante o horário de trabalho, sem atrapalhar Eta. Ela sugere que o mago vá para casa também, já que ele não pode ajudar muito de qualquer maneira. Assim que ele volta para a sala, a bruxa de 13 anos adormeceu. Sendo gentil, nosso protagonista tira o casaco e a cobre. Alguns dias depois, a garota anuncia que é hora do intervalo. Todos vão para o refeitório enquanto ela come sozinha. Blake diz que ela deveria fazer uma pausa em vez de ficar presa no laboratório. Eda responde que irá para o quarto dela mais tarde e não queria mantê-lo preso no laboratório. Ela então pede para ele não se preocupar com ela e diz para ele fazer uma pausa também. Todos vão para o refeitório para um grande banquete. Enquanto isso, a bruxa está conduzindo a pesquisa sozinha, profundamente focada, sem ninguém a acompanhando. A pesquisa é de um nível tão alto que ninguém entende o que ela está fazendo. Elas comentam que ela poderia ter capturado o monstro sozinha, sem o mago de barreira. Sua companheira mais leal diz que, se deixarem tudo com ela, tudo dará certo. Mas nosso protagonista discorda, e as magas ficam irritadas com isso. Blake diz que elogiá-la constantemente e deixar tudo em seus ombros não é maduro. Ela ainda é uma criança. A mulher diz a ele para parar de tratá-la como criança, porque ela é o maior gênio da história do reino. Todas as magas concordam que, embora ela pareça uma criança, já é uma adulta e que ele não entende nada sobre ela.
O protagonista concorda que ela é uma pesquisadora e maga brilhante, mais capaz que a maioria dos adultos, mas isso não muda o fato de que ela ainda é uma criança que olha para os outros com inveja. E durante a luta com o Minotauro, ela congelou porque, por mais brilhante que seja, ela também é gentil. É por isso que ela age da maneira que os adultos esperam dela. Ele diz que é absurdo elas afirmarem com tanta confiança que ela é uma adulta. Ele pergunta se elas já tiveram uma conversa honesta com a bruxa para entender seus sentimentos, ou se nunca quiseram realmente ajudar Eda. Todas as magas ali ficam sem palavras e decidem ir embora, perdidas em pensamentos. Nesse momento, a bruxa aparece com uma expressão triste e cansada. Nosso protagonista tenta falar com ela, mas ela se vira e vai embora sem dizer nada. Mais tarde, em seu quarto, Blake ouve uma batida na porta. A bruxa de 13 anos entra e pergunta se eles podem conversar por um momento. Ele prepara um pouco de café para a garota, e ela se desculpa pelo incômodo. Nosso herói a envolve com um cobertor, já que está frio, e ela lhe agradece. Ela bebe o café de um jeito inocente. Ela se desculpa por arrastá-lo para seus problemas, e ele admite que se envolveu por conta própria. Ela diz que, no início, estava animada para trabalhar com as magas, mas as coisas mudaram depois. Porque todos começaram a chamá-la de gênio, e tudo se tornou mais fácil. Mas ela sabe que elas começaram a fazer o mínimo e jogaram todo o trabalho para cima dela. Sempre foi assim. As pessoas ao redor dela acabaram mudando por causa dela. Eles eram apenas pessoas comuns de uma vila normal. Não havia nobres ou magos em sua família, apenas uma fala simples. Então ela aprendeu a falar rapidamente, mais tarde, a andar. Ela aprendeu a ler com um livro que seus pais tinham em casa. Ainda muito jovem, ela ficou fascinada por magia e já era considerada um gênio. A partir daquele dia, ela começou a receber aulas de magia. Ela rapidamente se tornou uma maga extraordinária com um talento imenso. Todos começaram a chamá-la de gênio e prodígio, esperando que ela fosse independente. Ela foi forçada a agir como uma adulta em vez de uma criança e teve que crescer muito rápido. Para magos, pesquisa e combate são a missão de suas vidas. Logo, ela começou a pesquisar e treinar em combate aos 6 anos de idade, e ela estava muito desesperada na época. Ela tinha que atender às expectativas de seus pais e de todos ao redor, sendo sempre um gênio, não uma criança. Por essa razão, ela teve que tentar endurecer seu coração, mas no fundo, ela ainda sente tristeza. Nosso protagonista percebe que ela também tem medo de monstros. Afinal, quando ele salvou Eda naquela época, eles enfrentaram um minotauro. E mesmo naquela época, ela parecia bastante assustada. A garota diz que ele é muito observador por notar isso. Afinal, ela realmente tem medo de enfrentar criaturas. Quando ela fazia parte da equipe da heroína, a vanguarda lutava diretamente contra os monstros, e ela ficava no suporte. Mas ela tem tanto medo de monstros que não consegue lutar sozinha. E nosso protagonista entende, ele também tem medo de lutar contra criaturas. Mesmo que ele suprima seu medo durante a batalha, ele lutou todos os dias até que o medo perdesse seu efeito sobre ele, para que pudesse sobreviver. A garota queria fazer o mesmo, mas Blake diz a ela que não precisa. Ela está bem do jeito que é. No entanto, todos querem que ela seja forte, mais forte que a maioria, e que seja um gênio. E ela quer dar o seu melhor, para não decepcionar ninguém e poder derrotar monstros. No final, ela tem medo de ser abandonada, que seus pais a vejam como inútil ou sem talento, que as pessoas ao seu redor parem de pensar que ela é um gênio e a deixem por causa disso. Ela começa a entrar em pânico, implorando para que não a abandonem, prometendo que será um gênio e agirá como uma adulta, suplicando desesperadamente para não ser deixada para trás. Naquele momento, nosso protagonista acaricia suavemente sua cabeça e diz que tudo vai ficar bem. Ele promete que nunca abandonará a bruxa Eta. Ele diz que a vida dela foi muito difícil e que ela já sofreu o suficiente. Naquele momento, ele reconhece que ela fez um ótimo trabalho, e a bruxa cai em prantos e abraça o mago de barreiras, dizendo que tudo o que ela realmente queria era brincar com seus amigos, comer doces e passar tempo com sua família. Embora ela ame pesquisar, ela odeia lutar contra monstros porque tem medo de se machucar. Ela queria pedir ajuda porque crianças geralmente dependem de adultos. Mas no caso dela, como ela é um gênio, ninguém quer ajudá-la porque já pensam que ela é uma adulta. Blake diz a ela que não precisa se esforçar tanto e que pode pedir ajuda a ele. O protagonista promete que sempre que ela tiver dificuldades, pode contar com ele. Os dois se abraçam e ela agradece profundamente ao nosso herói, adormecendo em seu colo enquanto segura sua mão. Ele se lembra de uma época em sua vida quando encontrou a garota caída no chão da floresta depois de salvá-la, fazendo-a dormir e cuidando dela quando estava ferida. Blake ficou ao lado dela o tempo todo enquanto ela se recuperava. E anos depois, ele está fazendo o mesmo com a garota agora mais velha. Enquanto ela tenta adormecer, ela pede ao mago para não a deixar sozinha.
Nosso herói diz que está bem ao lado dela e não vai a lugar nenhum. Alguns dias se passam, e eles saem para um passeio na cidade juntos, com a garota vestida casualmente. Alguns dias antes de irem ao parque, a garota teve uma reunião com seus magos, pedindo a todos que dessem o seu melhor na pesquisa. Todos trabalharam muito, incluindo a garota. Nos dias seguintes, ela continuou pedindo ajuda a todos e se esforçou muito na pesquisa até o momento em que ficou exausta e precisou de um abraço de Blake, dizendo que estava tão cansada que não aguentava mais. Nosso protagonista a confortou gentilmente e deu muitos abraços na garotinha. Percebendo que ele estava sob estresse extremo, ele quis ajudá-la. Pensando em algo que pudessem fazer juntos, ele sabia que ela tinha um dia de folga e a convidou para sair. Imediatamente, a garota disse que queria sair com o tio Blake. No dia seguinte, eles se encontraram no mercado da cidade vestidos casualmente. Os dois começaram o passeio, e a bruxa notou quantas pessoas havia na cidade. A bruxa disse que era sua primeira vez no mercado da rua principal porque nunca teve a chance de sair. Blake disse que, como era a primeira vez dela lá, seria muito divertido. Eles começaram a provar todos os tipos de doces, e assim que Eta viu outras crianças, ela começou a brincar com elas. Isso deixou nosso protagonista muito feliz. E no final da tarde, ela se despediu de seus amigos. A garota sorriu muito, e eles passaram por uma loja que vendia colares e joias. Nosso protagonista perguntou se ela gostou de algo, e ela procurou por um colar. Então nosso herói disse que compraria um, e Eda se ofereceu para pagar. Mas o mago de barreiras disse que isso seria um presente para ela. A garota ficou muito feliz com seu colar e agradeceu pelo presente. Até o lojista disse que Blake era um pai muito gentil e que sua filha era adorável. Em vez de explicar a situação, eles simplesmente seguiram o fluxo como se fossem pai e filha. Uma semana depois, a bruxa disse que não havia encontrado uma maneira de combater o miasma. Através de sua análise, ela viu que a barreira é eficaz para bloquear e purificar o miasma e planeja reunir mais magos de barreira. A bruxa perguntou se poderia contar com Blake novamente, e ele disse que sim. Todos os magos na sala pediram desculpas por terem jogado tudo para cima dela e a tratado como uma adulta. Eles haviam colocado responsabilidade demais em uma criança e negligenciado seu próprio trabalho. Eles também admitiram que tinham inveja de Blake, o desrespeitaram muito e agiram com orgulho. Eles pedem desculpas sinceramente e se curvam diante dos dois. Blake e a bruxa disseram que estava tudo bem, e que não se importavam com essas coisas. E ela disse que é um problema eles dependerem dela para tudo, e que deveriam trabalhar mais. Eles pediram desculpas a Blake e disseram que agora entendiam quão importantes suas barreiras realmente são. Eles confessaram que a magia de barreira é verdadeiramente incrível. Eda perguntou por que eles estavam se desculpando do nada, e a mulher disse que foi graças a Blake. Eles sempre sentiram que ela não estava bem, e sabiam que era parcialmente culpa deles. Mas eles não tiveram a coragem de agir e tinham medo de confrontar a própria incompetência. Depois que o mago os repreendeu e ajudou a bruxa a sorrir novamente, foi aí que eles se desculparam e admitiram que as técnicas e a personalidade de Blake são incríveis. A bruxa de 13 anos disse que, do fundo do coração, ela realmente acha que Blake é uma pessoa incrível. Após a conclusão da pesquisa, nosso protagonista se despediu do grupo de magos. A bruxa disse que se surgisse algo novo, ela informaria Blake. Então ela perguntou quando eles brincariam novamente, e ele disse que poderiam brincar sempre que ela quisesse. Todos se despediram gentilmente do mago de barreiras. Ele esteve fora por um tempo e se perguntava se seu grupo estava indo bem. Quando ele chegou, Latreia estava chateada por ele ter demorado tanto e disse que eles estavam muito preocupados. Nosso protagonista começou a contar a eles a história sobre a captura de monstros. O ruivo sabia que muito poucos tinham o privilégio de entrar no laboratório do Instituto de Pesquisa. As garotas perceberam que para alguém ser próximo de 2 membros do esquadrão do herói, sua magia tinha que ser muito impressionante, e se perguntaram quem Blake realmente era. Ele perguntou se algo aconteceu enquanto esteve fora, e Ivan disse que lhe mostraria os resultados do treinamento deles no campo de treinamento. Assim que chegaram, o trio começou a demonstrar sua magia de uma só vez. Cada um deles lançou um vórtice mágico triplo que se uniu no final. O ruivo sentiu que deveria ter sido melhor e sabia que é difícil ficar forte. Outro grupo de magos disse que eles mal passaram no teste e os chamou de fracassados. Em resposta, eles admitiram que realmente eram fracassados e sempre ficavam em último. Ivan perguntou se eles iam desistir tão facilmente e disse que depender do velho não era uma boa ideia. Cansado disso, ele disse que não queria simplesmente desistir ou continuar dependendo do velho. Algum tempo se passou, e o ruivo agora estava de joelhos implorando, pedindo a Blake que lhe ensinasse magia para que pudesse ficar mais forte e não ser expulso. Ele disse que estava indo tão longe porque é o filho mais velho de uma família nobre do interior.
Em outras palavras, toda a sua família está contando com seu sucesso, mas eles são nobres apenas no nome, pois nunca tiveram luxo e sempre trabalharam duro. Nosso MC disse que poderia ajudar, mas apenas com técnicas de barreira, e o Ruivo já esperava por isso. Mas ele ficou surpreso quando Blake disse que também poderia lhe ensinar técnicas de combate. O garoto ficou animado, e eles concordaram em começar o treinamento de combate no dia seguinte. Um dia se passou, e o Ruivo perguntou o que as garotas estavam fazendo ali. As garotas disseram que não seria fácil deixá-las para trás, e que elas também iriam aprender com o velho. O MC disse que convidou os dois porque eles estavam se sentindo da mesma forma que Ivan. O Ruivo ficou irritado porque ele teve que implorar por isso, e eles não. Clara pretende descobrir o segredo por trás da força de Blake e o observou mais de perto. No entanto, ele percebe o timing estranho dela, e ela quer fazer isso sem ser notada. Eles retornaram para a Floresta Meca onde enfrentam monstros. Ivan lança sua magia de fogo de suas mãos e ataca uma criatura. Mas assim que ele está convencido de sua própria força, outro aparece para atacá-lo. Ele tem que ser salvo por Blake e sua magia de barreira móvel, aconselhando o garoto a nunca baixar a guarda. De repente, muito mais monstros começam a aparecer, e as garotas ficam com medo. Blake diz a eles para observarem, já que se há muitos inimigos, eles podem usar magia diária. Ele então usa uma barreira móvel giratória para atingir todos os inimigos de uma vez. O trio ficou surpreso com seu poder, derrotando os monstros com um único golpe. Eles perceberam que o velho é incrivelmente forte e perguntaram como ele faz isso. Ele diz que é uma longa história sobre como ficou tão forte apenas mantendo a barreira no reino demoníaco. Afinal, aconteceu há 30 anos, quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Naquela época, quando ele mostrou potencial como mago de barreira, foi levado para o reino demoníaco. Ele foi encarregado de criar barreiras para suprimir o miasma e os monstros do reino. O pagamento era muito limitado, assim como a comida e a água, e então ele foi abandonado. Devido à natureza da missão, que exigia a manutenção das barreiras, ele não podia deixar a área. Ele mal tinha tempo para dormir, continuando a manter a barreira sem comida ou suprimentos. Ele estava no seu limite, tanto fisicamente quanto mentalmente. Foi quando ele teve a ideia de criar um círculo mágico que manteria a barreira automaticamente. Clara diz que pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso e presume que ele falhou. Mas na verdade, nosso protagonista se esforçou e conseguiu criá-lo. Em apenas alguns dias, ele desenvolveu o círculo que poderia ser infundido com sua magia. Naquele dia, ele dormiu como se não houvesse amanhã. E alguns dias depois, ele deu seu dinheiro a um comerciante para entregar o método da barreira aos outros magos. Ele só precisava resolver os problemas de comida e abrigo, e pediu para entrar na floresta para caçar. Mas estava cheia de monstros, e ele teve que voltar correndo. Afinal, os cavaleiros só entregavam rações a cada poucos meses. Mas depois de um tempo, até isso chegou ao fim. Sem outra escolha, ele teve que se aventurar na floresta novamente para encontrar comida, desviando de monstros, coletando comida das árvores e usando seus feitiços de barreira. Mas não era muito recompensador, pois o miasma era intenso, e ele teve que purificar a floresta. Com suas técnicas de barreira atuais ineficazes contra monstros, ele decidiu que precisava se tornar mais forte. A partir daquele momento, ele começou a estudar técnicas de barreira para encontrar uma solução. Ele treinou duro e finalmente conseguiu fortalecer suas barreiras, conseguindo aplicar restrições de curto prazo e coletar recursos com mais facilidade. 3 anos depois, Blake já tinha 12 anos e entrava na floresta calmamente, já que suas barreiras haviam se refinado, restringindo a maioria dos monstros por vários minutos. E com o miasma purificado, sua magia havia aumentado e ele podia sentir seu crescimento claramente. No entanto, ele ainda não tinha a habilidade de derrotar monstros de forma eficaz. As barreiras eram resistentes, mas ele não conseguia movê-las ou usá-las para ataques. Então ele continuou estudando e procurando maneiras de tornar suas barreiras móveis. Graças aos seus esforços, após 3 anos de treinamento, ele conseguia movê-las com facilidade. Ele nomeou seu novo estilo de ataque de técnica de barreira ofensiva. Finalmente podendo comer carne de novo, a comida tinha um sabor muito melhor. No entanto, era carne de monstro purificada para remover o miasma. Logo, ele estudou ainda mais técnicas de barreira, incluindo forma, propriedades e rigidez, ganhando elasticidade, viscosidade e mudando todas as suas propriedades. Dessa forma, ele desenvolveu suas técnicas de combate usando barreiras. Enquanto explica tudo isso, um monstro se prepara para cuspir fogo em nosso protagonista. Mas sem nem mesmo olhar, ele cria uma barreira e bloqueia o sopro mortal. Ele então pula sobre sua própria barreira e carrega um ataque com a mão. Uma barreira móvel que ele usa para fatiar o monstro e aniquilá-lo com facilidade. Ele explica que se tornou capaz de mudar a forma da barreira, transformando-a em uma espada, por exemplo.
O trio fica pasmo que ele derrotou outra salamandra com um único ataque. Nem mesmo ele reconhece totalmente o quão forte é. E agora todos entendem a razão de seu poder e sua história impressionante. Eles reconhecem que a vida dele foi dolorosa, e ele nem demonstra o quão incrível é. Blake diz que se eles se esforçarem tanto quanto ele, também podem conseguir, porque tem potencial. As garotas acham estranho que ele diga isso com tanta naturalidade. Parece até um pouco insensível. O ruivo não está nem um pouco assustado porque quer se tornar forte como mago e não vê outra maneira. Nesse momento, o velho diz a ele para enfrentar as salamandras que aparecem. Ele diz que, se eles se esforçarem, tem certeza de que podem derrotar aquele monstro. Mas o trio estava apavorado e diz que não há chance de derrotarem a salamandra sozinhos. Os magos começam a elogiar o Capitão Lancelot, dizendo que ele é muito jovem e muito habilidoso. Eles o chamam de Lord Lancelot, o impecável. O capitão diz que eles estão exagerando porque ele comete erros, e os homens o chamam de humilde. Ele percebe os burocratas que só sabem bajulá-lo, e seus subordinados dizem que estão certos, e que ele se tornou capitão por mérito. Lancelot diz que eles o estão superestimando, e seus subordinados o defendem, chamando-o de modesto. Mas no fundo, ele sabe que não é tão bom assim, apenas alguém com talento acima da média. Ultimamente, no entanto, suas habilidades mágicas estagnaram. Ele não tem mais nenhum objetivo a perseguir. Afinal, o principal dever do esquadrão de magos reais é manter a ordem pública. Sem o rei demônio, ele acha difícil que surjam oportunidades para lutar contra inimigos poderosos. Embora a paz seja maravilhosa, às vezes ele se pergunta por quanto tempo terá que corresponder às expectativas de todos. Um burocrata diz que as aldeias vizinhas estão sendo atacadas por monstros de baixo nível. Lancelot sabe que deve criar um centro de treinamento para recrutas e pensa em quem participará. Vemos o trio reclamando de algo que está acontecendo. O protagonista oferece água a eles e Ivan pergunta como ele consegue ficar tão calmo. Afinal, eles estão prestes a ir em uma expedição com a primeira divisão. Nosso MC está acostumado a lutar contra monstros, e eles acham isso uma loucura. Eles se sentem um pouco mais confiantes porque treinaram com o velho e estão mais fortes agora. Outros grupos começam a chamá-los de fracassados, como de costume. Antes que uma briga possa começar, o comandante ordena que todos fiquem em posição. Lancelot diz que levará 2 semanas para chegar à aldeia, e eles terão que enfrentar dezenas de monstros de nível 3. Eles formarão esquadrões de 4 membros e manterão a formação o tempo todo. Os comandantes ordenam que comecem a marcha em direção às carruagens para partir para a missão. Eles obedecem e começam a marchar, mas ficam extremamente cansados depois de marchar sem parar por 6 horas. Todos estão exaustos porque a colina é muito íngreme. Os comandantes anunciam uma pausa de 30 minutos, e todos agradecem. Mas um deles se irrita com os jovens que estavam descansando. Ele diz que os recrutas devem cuidar dos membros do esquadrão e lhes trazer comida. Então, o trio tem que massagear os ombros dos membros mais velhos. Enquanto os mais velhos dormem, os recrutas não descansam e ficam de guarda. 7 dias depois, eles sentem que estão prestes a morrer de exaustão. Nenhum do trio consegue aguentar tudo o que está acontecendo, exceto Blake, que parece perfeitamente bem e cheio de energia, oferecendo água ao grupo. Ele diz que, no passado, teve experiências semelhantes durante suas caminhadas pela floresta. O trio não consegue julgar o velho. Ele simplesmente não tem padrões normais. Ivan se pergunta onde estão os outros recrutas. Os comandantes dizem que eles fugiram há muito tempo. Eles dizem que o trio estava se saindo muito bem, já que a maioria dos recrutas foge nos primeiros dias. Um comandante idiota pergunta se Blake é aquele que entrou por recomendação de Alice. Então eles zombam dele por ser um mago de barreira de meia-idade. O ruivo defende, dizendo que ele entrou por mérito, e eles não sabem o quão forte ele realmente é. Os comandantes dizem que o trio se tornou muito convencido e parou de respeitar seus superiores. Justo quando parece que uma briga está prestes a começar, Lancelot intervém para impedi-la. Ele pede ao trio para ficar longe de problemas, e eles agradecem por sua intervenção. O comandante não consegue acreditar que ele derrotou Gunther e supõe que ele deve estar escondendo sua verdadeira força. 14 dias se passam, e eles finalmente chegam a uma aldeia destruída por seres malignos. Um homem diz que as aldeias têm sido constantemente atacadas por criaturas. Chorando, ele diz que sabe onde é o covil dos monstros e implora para que os derrotem. Lá fora, vemos o trio completamente exausto enquanto Lancelot conversa com o aldeão. Nosso herói retorna e até pede desculpas por deixar a liderança do grupo com ele. Os líderes de esquadrão começam a se reunir para ouvir as palavras do comandante. Lancelot afirma que o chefe da aldeia mentiu para eles. As coisas estão queimadas, mas ele não viu nenhuma mulher e suspeita que elas estão sendo ameaçadas por demônios.
Todos ficam surpresos com a habilidade de Lancelot de enxergar a verdade tão rapidamente. Ele lhes diz para não consumirem nada da aldeia e sabe que as criaturas atacarão enquanto eles dormem. Ninguém se atreve a se opor ao plano do capitão de emboscar os monstros, mas nosso herói na verdade levanta uma objeção e ergue a mão para oferecer uma ideia. Os comandantes dizem ao recruta Blake para parar de agir de forma convencida e respeitar a decisão de Lancelot, mas o capitão manda eles pararem, dizendo que não se importa se ele é um recruta ou não. Ele quer ouvir a opinião do homem. Nosso protagonista acha que eles não conseguirão resgatar os reféns que foram capturados com a estratégia atual. Mas o capitão diz que não sabe onde estão os inimigos, e Blake pretende procurá-los até o anoitecer. Os outros não acreditam que funcionará, já que o tempo é curto e os aldeões não ajudarão. Blake diz que é possível rastrear os monstros usando suas técnicas de detecção por barreira. Ele explica que essa barreira detecta alvos dentro de um certo perímetro. Ao transformar a barreira em partículas, ele pode registrar os movimentos de qualquer coisa que a toque. Dessa forma, ele pode detectar não apenas pessoas e monstros, mas qualquer coisa com forma física. Os comandantes acham que ele está mentindo porque, para eles, técnicas de barreira são inúteis. Para provar que funciona, ele diz que há 2 pessoas atrás dele bebendo água e bocejando. Eles ficam chocados e pensam que tudo foi encenado com um mago de barreira. Lancelot decide deixar o esquadrão deles localizar o esconderijo dos monstros e resgatar os reféns. Os outros acreditam que, mesmo que os recrutas partam para a ofensiva, isso não mudará a situação. No entanto, o capitão declara que a operação começará à noite. Ao cair da noite, o grupo do protagonista caminha pela floresta em busca do esconderijo. Ivan está feliz que Lancelot deu uma tarefa tão importante a recrutas como eles. Therese acha que o capitão na verdade não acredita que eles terão sucesso, e eles perguntam se o velho consegue mesmo encontrar os monstros. Ele diz que consegue, mas o alcance não é muito grande, então eles precisarão andar por um tempo. A equipe acha o velho anormal para sua idade e já nem se surpreende mais. Clara acha que este trio é incrível, e as técnicas de barreira são muito poderosas. Mas toda vez que está com ele, ela se sente ansiosa e seu coração bate rápido. Enquanto isso, os magos reais estão dormindo em suas cabanas, e monstros começam a invadir seus quartos prontos para feri-los. 3 criaturas ferozes chegam à cama de Lancelot e tentam golpeá-lo com uma faca. Antes que consigam acertar um golpe, o capitão os arremessa para longe com sua magia. Percebendo que são homens lagarto de nível 3, ele acha que o estão subestimando. Os outros magos se reuniram para atacar os homens lagarto e apoiar seu capitão. Naquele momento, orcs de nível 4 também apareceram para dificultar as coisas. Eles começam a atacar furiosamente, atingindo e ferindo os magos reais. Os magos começam a entrar em pânico com os ataques furiosos dos orcs, mas Lancelot aparece e os ataca com seu feitiço de fogo, eliminando a ameaça. Ele continua procurando por mais monstros para abater. Seus subordinados agradecem ao capitão, mas então um Lord Orc de nível 6 aparece e eles ficam apavorados. Eles acreditam que não é o tipo de inimigo que podem derrotar devido ao seu alto nível. Naquele momento, o capitão intervém e eles dizem que Lancelot é invencível. Tomando a dianteira, ele salta sobre o orc gigante e prepara 2 feitiços. Lançando ambos simultaneamente, ele ataca o orc e os goblins ao mesmo tempo. Assim que sua magia extremamente poderosa se dissipa, nada resta dos monstros. Ele pousa no chão, e todos comentam o quão incrível o capitão é. Vendo que os monstros estão organizados, ele sabe que há um comandante por trás deles. De repente, algo começa a emergir, e eles se perguntam o que é e começam a sentir medo. Enquanto isso, o grupo entra em uma mina e encontra as mulheres mantidas como reféns. Eles resgatam todas elas, que ficam eternamente gratas. Nosso protagonista percebe algo estranho e vai em direção a isso. De repente, uma massa de um orc inteligente começa a falar com Lancelot, perguntando se ele se sente oprimido na presença do grande Barbarossa. Os magos reais percebem que ele é um ser de nível 8 e acreditam que seu capitão vencerá. O orc gigante logo tenta atacar o esquadrão de magos reais com sua arma. Lancelot usou muita magia nas batalhas anteriores e só pode lançar mais um feitiço de alto nível. Ele não pode se dar ao luxo de errar. Os magos reais estão confiantes de que seu capitão não perderá e derrotará o monstro gigante. Desviando de vários golpes do monstro, o capitão está focado, pensando em si mesmo como invencível. Até que, de repente, um golpe acerta e o lança pelos ares, deixando todos assustados. O monstro gigantesco declara que este será o fim do capitão Lancelot. Quando ele atinge o chão, destrói tudo com sua arma maciça. Mas o monstro fica assustado quando vê uma barreira mágica que o protegeu e o salvou. Quem criou a barreira foi Blake, nosso protagonista.
O mago de barreira diz que chegou bem a tempo, e os magos reais ficam chocados por ele ter conseguido parar o ataque do machado gigante. Então ele pergunta a Lancelot se ele quer que cure seus ferimentos. Ele lança um feitiço para curar as feridas do capitão. Lancelot percebe que é magia sagrada e pensou que ele só usava magia de barreira. Blake diz que é uma técnica de barreira de cura que usa purificação e regeneração. Um orc gigante de nível 8 pergunta como ele ousa ficar calmo na frente dele, ficando extremamente enfurecido e avançando contra nosso protagonista. Mas seu ataque é parado pela barreira de Blake e não atinge nenhum dos dois. Ele pergunta a Lancelot se há uma chance de vencer, e ele diz que tem um feitiço de alto nível para aniquilar o orc. No entanto, ele precisa de tempo para se recuperar, e o orc deve estar com a guarda baixa para ser atingido. Nosso herói diz que lhe dará cobertura e continuará usando as barreiras para defesa. Para evitar que o orc perceba o feitiço de alto nível que está por vir, Blake lutará. Lancelot fica chocado e pergunta como ele vai lutar apenas com técnicas de barreira defensivas. Demonstrando na prática, nosso protagonista cria barreiras ao redor de suas mãos e pés. Com a energia fluindo por seu corpo, ele salta para frente com grande força. Ele consegue voar usando as barreiras, surpreendendo até mesmo um monstro. Então ele colide com a criatura gigante com tanta força que ela é arremessada para longe e cai no chão apesar de seu corpo maciço, deixando o monstro ainda mais enfurecido. Mas o mago continua usando a barreira sob seus pés para pular alto. Alcançando a altura do monstro, ele prepara um soco com barreiras envolvendo seus dedos, desferindo um golpe poderoso no monstro. No momento em que ele fica atordoado, Blake grita para o capitão lançar seu feitiço. Lancelot obedece e prepara sua magia poderosa de alto nível, disparando um feitiço extremamente poderoso de chamas e energia espectral. Instantaneamente, ele aniquila o orc de nível 8. Quando a explosão mágica termina, a criatura está no chão, completamente queimada e ferida. Todos comemoram a derrota do gigante e não esperavam menos do capitão. Lancelot, exausto, diz que eles conseguiram de alguma forma. Antes que ele possa cair inconsciente, nosso herói o segura pelo braço e elogia sua magia, dizendo que foi incrível, e o capitão retribui o elogio. No entanto, todos reconhecem apenas o esforço do capitão Lancelot e não o de Blake. Eles dizem que ele teria vencido facilmente se Blake não tivesse interferido e o acusam de roubar a glória. Lancelot diz a eles para pararem com esses comentários porque, sem ele, não teria vencido. Mesmo assim, nosso herói diz que o capitão poderia ter vencido sem ele, na verdade. Ele explica que o capitão é humano. Ele não é perfeito ou invencível. Não importa o quão forte ele seja, ele ainda é mortal, e seus companheiros deveriam lutar ao lado dele. Os magos reais perguntam se ele está zombando do capitão. O protagonista fica com raiva e diz que sabe como é lutar sozinho, e agora conhece a paz de ter pessoas ao seu lado. Ele também reconhece que nenhum humano é perfeito, e o capitão também é humano. Os magos reais ficam irritados e vão embora ofendidos. Logo depois, os reféns foram devolvidos em segurança à aldeia. O chefe da aldeia admitiu que estava sendo ameaçado e pediu perdão. A identidade do pássaro vermelho gigante permanece desconhecida, e muitas perguntas ainda persistem. Depois disso, eles retornaram à capital real. O trio estava longe de casa há muito tempo e estava exausto. Naquele momento, alguém chama nosso herói para conversar. Lancelot o convida para o bar e se desculpa pelo convite repentino. Pela primeira vez, alguém convidou Blake para sair para comer, e ele está feliz com isso. O capitão diz que é a primeira vez que ele convida um amigo para fazer algo assim. Eles param de ser formais e se chamam pelos nomes verdadeiros. Os dois fazem um brinde por serem apenas dois homens comuns. Eles brindam novamente por serem duas pessoas imperfeitas. Depois disso, os dois passam horas rindo e se divertindo no bar como verdadeiros amigos. De volta à capital real, nosso protagonista tem um dia de folga e anda pelas ruas sozinho. Muita coisa aconteceu recentemente, e ele não tem certeza do que virá a seguir. Graças à heroína Alice, que agora entrou em sua vida, ele sabe que precisa agradecê-la. Enquanto isso, uma pessoa encapuzada corre atrás dele, esbarrando em nosso herói e se desculpando rapidamente depois. Blake pergunta se ela está ferida, e de repente a garota pega sua mão, levando o mago para algum lugar que ele ainda não conhece. Os cavaleiros reais estão procurando pela garota que está fugindo. Eles se perguntam para onde ela foi e começam a procurá-la. Os dois se escondem, e ela se desculpa por arrastá-lo daquele jeito. Ele percebe que é a heroína Alice que está fugindo dos guardas insistentes. A garota diz que ouviu falar de suas conquistas recentes e que faz muito tempo desde a última vez que se viram. Blake diz que não fez nada de especial e pergunta por que Alice está sendo perseguida. Animada, a garota diz que está fugindo do trabalho. Preparativos para celebrar a queda do Rei Demônio e outros eventos que ela é forçada a frequentar. Ela tem que encontrar milhares de pessoas importantes.
Além disso, ela tem que responder a cartas e lidar com documentos burocráticos importantes. Nosso herói imagina que isso deve ser muito difícil. Ed e os outros também vão, mas não tem nem de longe tanto trabalho quanto Alice, que está sobrecarregada. É por isso que ela fugiu de suas responsabilidades e não está pensando nas consequências. Blake entende que Alice precisava de uma mudança de ares para se acalmar. Ele então pergunta se a heroína quer sair com ele para espairecer. Já que ela fez tanto por ele, ele quer agradecê-la adequadamente. Sem pensar duas vezes, a garota aceita o convite do nosso herói. Ela não sabia que existia um lugar como este tão perto da capital real, e acaba sendo o lugar favorito de Alice. Blake pergunta se pode invadir o espaço pessoal onde Alice vem quando quer ficar sozinha, e ela permite. Ela então tira várias comidas de sua lancheira para eles compartilharem. Nosso herói fica impressionado com os sanduíches que ela fez. Ele pergunta por que há 2 sanduíches, mas ela não explica. Eles rapidamente começam a comer, e nosso protagonista elogia o sabor da comida que ela fez. Ele diz que ela é uma ótima cozinheira, e Alice diz que é muito prendada, apesar de ser uma heroína. Nosso protagonista não acha isso nada estranho. Alice explica que antes de se tornar uma heroína, ela era apenas uma garota comum que vivia em uma aldeia simples. Apenas uma garota comum, boa em tarefas domésticas, sem poderes especiais. Até que um dia, ela recebeu uma revelação e a bênção da deusa Altria. A partir daquele dia, ela se tornou uma heroína. Alguém que recebia visões sobre como derrotar o rei demônio. Ela passou por um treinamento rigoroso para se tornar uma guerreira. Ela nunca tinha sequer segurado uma espada antes daquilo e acabou com bolhas nas mãos. Ela admite que é incrível ter ficado forte tão rapidamente e achado a esgrima divertida. Ela imagina que deve ser talento, e Blake concorda que ela ficou muito forte em pouco tempo. Alice diz que o treinamento foi difícil. Os inimigos eram muito fortes, e ela tinha poucos companheiros. Depois de se esforçar muito, a garota conseguiu encontrar uma maneira de derrotar o rei demônio. Ela diz que agora há poucos monstros, e a maior ameaça já se foi. Agora há paz, e todos podem sorrir, mas ela ainda é uma heroína. Blake diz que é apenas um mago velho que passou 30 anos fazendo barreiras e não sabe nada sobre o mundo. Alice pergunta por que ele está se depreciando de repente. Mesmo alguém como ele tem crenças e coisas que só ele pode fazer. Nosso protagonista confessa que quer proteger Alice. Ele continuou colocando barreiras no reino dos demônios para proteger a todos, e o mesmo se aplica a ela. Alice é uma heroína e a humana mais forte do mundo, e ela pergunta se ele ainda quer protegê-la. Blake não se importa se ela é uma heroína. Ele quer proteger Alice como pessoa. Para ele, Alice é uma garota maravilhosa, atenciosa e trabalhadora. A garota nem sabe como reagir a tantos elogios do mago. Ela simplesmente agradece e confessa que está frustrada com tudo. Depois que ela vai embora, ela agradece ao nosso protagonista pelo dia maravilhoso que teve e então diz que eles podem ir a outro lugar juntos novamente. Depois que ela se despede, vemos alguém espionando nosso herói, Gunther, o ex-vice-capitão da 5ª Divisão, amaldiçoando e desejando que o protagonista morra. Um mago real diz que Gunther será transferido para a região de Mable. Ele fica furioso por ser rebaixado e insulta o homem, que justifica dizendo que Gunther abusou de sua autoridade e agiu com extrema má conduta, até mesmo causando problemas na unidade de treinamento. Este mago real diz que chegou ao seu limite e não vai mais acobertá-lo. Mesmo depois de todos os benefícios que deu a este mago, ele agora se sente traído por ele. O homem diz que formar uma equipe com ele foi um erro, e ele nunca imaginou que seria tão tolo. Dizendo-lhe para recomeçar na fronteira do próximo reino, o ex-vice-capitão fica furioso por ser mandado embora, reagindo de forma negativa e agressiva, descontando sua raiva com chutes. Todos ao seu redor o olham com desprezo, e ele se sente profundamente humilhado. Os magos reais da capital acham divertido o que ele fez a si mesmo e como terminou de forma desonrosa. Completamente enfurecido, Gunther lança um feitiço de fogo enquanto amaldiçoa os magos. No dia seguinte, ele é demitido de seu cargo por um mago de patente superior. Ele tenta se justificar dizendo que possui um alto título de nobreza, mas o homem diz que ele deveria estar na prisão e agradecer por estar sendo apenas demitido. Dizendo que já foi essencial para o país, Gunther se pergunta por que está sendo tratado dessa forma. Caindo de joelhos na rua, as pessoas o ignoram e batem a porta na sua cara. Ele pensa que Alice, a heroína, talvez entenda o seu valor. Afinal, ele se apaixonou por ela à primeira vista quando lutaram lado a lado e almejou o cargo de capitão. Ele pensou que ela poderia notar seu charme até Blake aparecer, e a garota se esquecer completamente de Gunther. Isso fez sentir muita inveja e ciúme, e ele chama Blake de a raiz de todo o mal. Ele fica se perguntando onde Alice está para que possa falar com ela, até que encontrou a heroína na rua ao lado do mago de barreira. Antes que pudesse ficar feliz em vê-los, ele ficou cara a cara com seu arqui-inimigo.
Observando os dois, ele se perguntou por que isso estava acontecendo. Afinal, ele acreditava que era ele quem deveria estar lá, saindo com a guerreira. E assim, seu sonho de se casar com ela e viver uma vida ao seu lado foi despedaçado. Isso fez sentir uma raiva profunda pelo mago de barreira, desejando sua morte. Ele conclui que deveria aniquilar Blake e tomar Alice para si, dizendo que a heroína pertencia a ele desde o início. Dentro da capital real, todos os recrutas estavam em formação. Com todas as unidades reunidas em um só lugar e todo o povo reunido, todos compareceram para celebrar a cerimônia de subjugação do Rei Demônio. Ele ia anunciar as posições designadas, começando pelo guarda do portão principal da unidade, depois o encarregado de escoltar a Dama Alice e sua equipe de heróis. O grupo espera fazer parte da equipe de escolta, e algum tempo depois ele termina de anunciar todas as funções. O garoto ruivo se pergunta por que todos os magos reais estão olhando para eles, até que Clara percebe que eles fazem parte da equipe que escoltará Alice e os heróis. Todos ficam chocados ao saber que fazem parte dessa equipe. Os magos reais não gostam da ideia de recrutas fazendo a escolta. Lancelot rapidamente diz que foi uma recomendação pessoal da própria Alice. Eles se saíram admiravelmente durante o ataque dos monstros. Blake tem a conquista de derrotar Lord Gunther e a confiança de Alice e Eda. Todos concordam que ele é realmente forte o suficiente para lutar ao lado do capitão. O capitão declara que esta é a decisão final e ordena que cumpram seus respectivos deveres, e os magos o obedecem. Surpreendentemente, o quarteto chega em frente ao quarto da heroína. Even sente que vai vomitar de tanto nervosismo. As garotas acham isso desagradável e dizem para ele se segurar, mas todas estão tremendo de ansiedade, e não tem escolha a não ser entrar no quarto. Assim que entram, a heroína Alice e a bruxa Eta já estão esperando por eles. Eles ficam surpresos ao ver as duas tão próximas. Nosso protagonista as cumprimenta como se já fosse próximo delas. Alice diz que ouviu sobre o ótimo trabalho que Blake fez ao derrotar os monstros. A bruxa já esperava isso dele, e o quarteto fica impressionado com o quão próximos e familiares eles parecem. Eles se sentam com os cavaleiros reais e ficam muito nervosos até que a heroína diz que eles não vão machucá-los e que podem relaxar. Therese acha que as duas são muito amigáveis, mas os cavaleiros são assustadores. As duas dizem que recomendaram Blake porque conhecem muito bem sua habilidade. As garotas que acompanham Eda acham muito reconfortante vê-lo ali. Clara fica chocada que tantas pessoas incríveis conheçam o velho, o que indica que ele não é uma pessoa comum. O ruivo já havia percebido quão incrível ele era, mas não esperava que fosse nesse nível. Um dos cavaleiros faz uma sugestão à heroína e pergunta se os três que acompanham Blake também são fortes, dizendo que eles não transmitem a aura de pessoas fortes. Eles parecem magos iniciantes, não importa quantas vezes se olhe para eles. Ele sugere que talvez eles devessem ser substituídos por magos mais experientes. Os três jovens admitem que talvez não sejam tão úteis. Mas, independentemente disso, Blake confia neles. Clara se levanta e pede para que a deixem fazer parte da missão. Os três dizem que conseguem fazer isso e que ninguém sabe realmente do que são capazes. O Cavaleiro Real pergunta se eles podem fazer um teste com ele. Então, os três ficam diante dele em uma arena. Ele diz que as regras são simples. Se eles acertarem um único golpe nele, eles vencem. E o Cavaleiro Real não usará magia, colocando-se em desvantagem. Os três não gostam do jeito que ele os menospreza. Irritado, o Ruivo diz para ele não fazer aquela cara e prepara um feitiço de fogo. Os três preparam seus feitiços e atacam o Mago Real juntos. Depois que os três estão no chão, ele pergunta se já acabou. Even fica chocado por ele ter desviado de toda a magia deles. Este Cavaleiro Real afirma ter sido treinado pela Dama Valburga e diz que não perderia para magos como eles. Valburga fazia parte da vanguarda dos Heróis da Espada Sagrada, um gênio na arte da esgrima. Ela tem muita experiência em lutar contra magos, e não há chance de derrotá-la. O Cavaleiro Real não pode confiar o dever de escolta a humanos sem poder. Ele pergunta quantos dias faltam para a cerimônia, e Alice diz que faltam 3 semanas. Blake pergunta se eles seriam aceitos como parte da equipe se ficassem mais fortes por conta própria. O Cavaleiro Real diz que os avaliará 3 dias antes da cerimônia e decidirá então. Nosso herói pergunta o que eles devem fazer, e o trio se recusa a desistir e quer ficar mais forte. As duas heroínas dizem que estão torcendo pela equipe e lhe desejam boa sorte. O cavaleiro se pergunta o que eles podem conseguir em apenas 3 semanas, mas diz que observará o desempenho deles. O trio planeja dar tudo de si no treinamento para se tornar mais forte. Eles vão para a Floresta Meta enfrentar monstros gigantes de alto nível. Eles gritam e fogem dos monstros de nível 3 com medo, pensando que não podem vencer. Enquanto o protagonista, flutuando em uma barreira, diz a eles que podem vencer. Ele diz que eles não ficarão mais fortes se fugirem da luta.
O ruivo reúne sua coragem e lança sua magia de fogo nos monstros, mas a criatura desvia e pousa bem na frente de Ivan. O homem-lagarto para bem na frente dele. O adolescente percebe que seus feitiços não foram muito eficazes e não sabe o que fazer. Blake diz que eles precisam descobrir por conta própria como sobreviver e ficar mais fortes. O homem-lagarto está prestes a atacar ferozmente o ruivo. Mas antes que ele possa acabar com Ivan, nosso protagonista intervém e cria uma barreira. Ele diz que os protegerá quando as coisas ficarem muito difíceis, mas então motiva o trio, dizendo que eles conseguem. Therese diz que eles podem ficar mais fortes se estiverem devidamente preparados. Clara diz para se lembrarem das palavras do velho para estarem prontos. No entanto, Blake diz magia. Ele só pode ensinar técnicas de barreira e conhece o básico do treinamento físico. Eles não têm certeza de que direção tomar, mas nosso herói diz para usarem as cartas que já tem na manga. Lembrando-se daquela conversa que tiveram com o velho, eles entendem o que fazer agora, que é melhorar suas habilidades físicas através da magia. Então, quando o próximo ataque do Homem-Lagarto vem, a garota desvia facilmente. Então, o ruivo atinge com fogo usando seu feitiço. Pela primeira vez, parece funcionar, e o lagarto fica um pouco queimado. Lá aparece ela, dizendo para a criatura não se distrair, já lançando seu feitiço. É completamente eficaz e aniquila o monstro de nível 3. O trio fica exultante com a vitória e decide manter essa formação. Nosso protagonista reconhece que, lutando juntos, eles multiplicam sua força, especialmente se derem bem, eles se tornarão ainda mais fortes juntos. No segundo dia de treinamento, o protagonista os faz escalar uma montanha para melhorar sua resistência e força. No terceiro dia, eles começam a entender suas próprias capacidades e a usar feitiços de novas maneiras, como a cura. Vários dias se passam, e eles começam a melhorar muito a qualidade de seus feitiços. Então, 3 dias antes da cerimônia, o Cavaleiro Real anuncia que a avaliação será realizada novamente. Ivan está determinado a agir de forma diferente desta vez e não perder. Assim que o Cavaleiro Real vê que eles estão excessivamente confiantes, ele se pergunta se Blake os encorajou. Mas ele não vê valor em falsa confiança. Afinal, eles estão prestes a enfrentar a dura realidade. O ruivo acha que deve atacar primeiro para garantir a vitória e lança seu feitiço de fogo. No entanto, o cavaleiro corta o feitiço com sua foice e diz que foi inútil. Mas então Therese aparece atrás dele preparando seu feitiço roxo. Ainda assim, o cavaleiro também desvia desse ataque e diz que é igualmente inútil. Ele tenta golpear a garota que desvia, e ele pensou que o golpe acertaria. Ele percebe que eles melhoraram suas habilidades físicas e perícia durante esse tempo. Ele também nota que eles estão lutando bem em equipe. A batalha continua com o trio atacando e ele cortando seus golpes. Depois de um tempo, o trio começa a se sentir cansado e vê que ele realmente é muito forte. Eles decidem apostar tudo em uma sequência final de ataques. Eles avançam contra o Cavaleiro Real em uma formação tática que já haviam treinado. A equipe planeja usar sua magia recém-adquirida em uníssono, e então os três lançam feitiços massivos de nível intermediário ao mesmo tempo. O Cavaleiro Real consegue cortar os enormes feitiços disparados contra ele, mas acaba exausto. Ivan fica frustrado por ele ter desviado e evitado o forte ataque combinado deles. Nesse momento, Alice diz que a luta acabou, e eles, sentindo o poder mágico esgotado, percebem que perderam. Blake diz a eles que devem se orgulhar porque ficaram mais fortes em apenas 3 semanas. O cavaleiro se aproxima deles e diz que eles passaram no teste, mesmo tendo perdido. Com uma rachadura na armadura, ele diz que foi um feitiço impressionante. Ajoelhando-se diante deles, ele diz que eles se tornaram notavelmente mais fortes em 3 semanas. Ele diz que eles se sairão bem na missão de escolta, e o velho está orgulhoso deles. O trio fica muito feliz em receber isso em troca de seu trabalho duro. Alice percebe que eles têm um tipo de relacionamento de mestre e discípulo. Ela acredita que com a equipe de Blake, a cerimônia ocorrerá sem problemas. No entanto, a bruxa sabe que ainda haverá alguns rumores e espera que tudo ocorra sem problemas. Enquanto isso, vemos o doentio Gunther andando pelas ruas com uma aparência terrível. Finalmente, o dia da cerimônia de subjugação do Rei Demônio chega. Todos na cidade celebram e aclamam enquanto a equipe do herói passa em carruagens. O trio de jovens fica maravilhado com o tamanho da multidão e sabe que deve escoltar a heroína adequadamente. Blake percebe que os companheiros de Alice estão em uma carruagem puxada por um dragão atrás deles. De repente, a heroína chega e quer falar com o nosso protagonista. No entanto, ele acredita que eles devem se concentrar em seu trabalho agora. Neste momento, ele sente que não podem se dar ao luxo de dar nenhuma chance para a falha. Afinal, nas palavras do Cavaleiro Real, a heroína e seus companheiros são alvos vivos. Ele comentou que houve muitas tentativas repetidas de sequestrar ou eliminar os heróis. É por isso que o grupo existe, para proteger a vida de todos eles.
Blake sabe que eles devem estar mais vigilantes do que o normal. Enquanto isso, o ex-vice-capitão da 5ª Divisão observa tudo da multidão, ardendo de ódio pelo nosso protagonista e querendo aniquilá-lo, até que de repente começa a correr em direção à carruagem que leva os heróis. Então todos percebem que a pessoa frenética é Gunther. Todos os soldados reais correm em sua direção, sem mostrar misericórdia se ele tentar resistir. Ele repete freneticamente que Alice será sua e que ele eliminará Blake. Os guardas reais o atacam, e ele os incendeia com sua magia. O público fica aterrorizado com as chamas de seu feitiço, e todos percebem que ele é um mago. A bruxa sábia aparece atrás dele e lança um feitiço de água. Ela alivia as queimaduras do soldado real. O grupo de jovens o ataca e imobiliza o homem com as próprias mãos. Ele começa a ficar furioso, mas não consegue resistir e desaba no chão, praguejando e esbravejando contra Blake e os heróis, dizendo que se Alice não for sua, ele queimará tudo com sua magia. Nesse momento, ele lança uma torrente de chamas na direção da heroína. Mas antes que possa atingi-la, nosso herói a protege com uma barreira. Isso deixa Gunther ainda mais furioso com o mago de barreira. Nosso herói aparece ao lado das heroínas, subjugando o ex-vice-capitão. Alice pergunta por que ele está fazendo isso, e Gunther diz que a quer ao seu lado. Ele diz que ama a heroína assim como no dia em que confessaram seus sentimentos. No entanto, a garota diz que eles mal se falaram, e que essa conversa nunca aconteceu. Enquanto é levado pelos guardas, ele insiste que eles conversaram muito. Então ele continua gritando que quer o amor dela de volta. A bruxa sabe que ele não consegue distinguir delírios da realidade. Alice diz que nunca namorou ninguém porque não tem tempo para romance. Nesse momento, a bruxa de 13 anos fala para a multidão e diz que o louco foi preso e que tudo está bem agora. Todos os cidadãos se acalmam graças à presença dos heróis. Eles continuam sua jornada, felizes por terem bons magos os escoltando. Eles elogiam Blake por lançar uma barreira e salvar Alice. Eles também dizem que o trio é muito habilidoso e que eles foram úteis. Blake diz que as pessoas os veem como fracassados, mas eles são excelentes. Eles apenas não perceberam ainda o quanto potencial eles têm. Quando os jovens chegam ao castelo, ficam impressionados com quão luxuoso ele é, especialmente o ruivo que fica extremamente animado com a riqueza do lugar. Blake diz que eles foram convidados pelos heróis, e há um bom motivo para estarem felizes. Clara aponta que eles estão chamando muita atenção e deveriam se acalmar um pouco. Alice e a bruxa aparecem de repente perguntando se eles estão aproveitando a cerimônia. As duas garotas estão extremamente bem vestidas para a cerimônia de subjugação do Rei Demônio. Todos elogiam as duas garotas, incluindo nosso protagonista que diz que elas estão maravilhosas. Alice e Ada ficam envergonhadas e agradecem ao velho pelo elogio. Lancelot aparece e diz que Blake se saiu muito bem até agora. No entanto, ele diz que a equipe dele se saiu muito melhor do que ele. A equipe acha que ele está apenas sendo modesto, mas Ivan fica todo convencido. Blake também elogia as habilidades de cura de Clara, e ela fica tímida com o elogio. Alice pergunta quando eles se tornaram tão próximos do Capitão Lancelot, dizendo que é inesperado. Todos continuam conversando e se divertindo, além de comer bem e beber. No entanto, os convidados de alto status não parecem gostar da equipe que está ouvindo os heróis. Blake até se sente desconfortável na presença da multidão. Então surge a pergunta, onde estão os outros heróis, Val e Rua Hermina? A bruxa diz que Valburga não está participando da cerimônia, e Hermina está ocupada no momento. Nosso protagonista só queria cumprimentar os heróis. Então a música começa a tocar para iniciar a dança do baile. Por causa disso, Alice convida nosso protagonista para dançar. Blake diz que nunca dançou antes, mas acaba se juntando à heroína em uma dança. Ela diz a ele para apenas seguir seus passos e tudo ficará bem. Eles dançam gloriosa e lindamente. As outras garotas sentem um pouco de inveja, enquanto Ivan acha tudo muito divertido. Em seguida, o mago de barreira convida a bruxa sábia para dançar. Ela aceita na hora, e eles também dançam de forma fofa. Alice percebe que o Capitão Lancelot está sorrindo. O capitão fica surpreso com o quanto seu próprio comportamento mudou depois de conhecer o mago de barreira. A heroína acha que ele é uma pessoa especial que está influenciando todos ao seu redor para melhor. Eles também comentam que Gunther foi influenciado de forma ruim por ele, embora ele seja uma pessoa desprezível. Eles perguntam o que vai acontecer com ele, e o capitão diz que ele está sendo levado para a guilhotina, dizendo que sua obsessão o levou a esse ponto e que não é culpa de Alice. Alguns dias se passam e a cerimônia chega ao fim. A heroína diz que após a cerimônia, eles terão que ir em outra expedição para um continente diferente. Vai ser difícil. Alice diz que é o destino do grupo da heroína, e eles precisam relatar a derrota do Rei Demônio. É também para demonstrar o poder do reino de Indria, embora Ada preferisse estar pesquisando barreiras.
A heroína diz que se algo acontecer na capital real, ele deve cuidar disso. Nosso protagonista diz que fará como ela lhe disse. Então a bruxa sábia sussurra em seu ouvido, dizendo que quer brincar com ele da próxima vez que ele voltar. Ele promete brincar com ela, e então as duas garotas partem na carruagem. Blake deseja a elas uma viagem segura para o próximo continente. Após a partida delas, o capitão diz que é a primeira vez que o grupo da heroína deixa a capital desde a derrota do Rei Demônio, e ele espera que nada de ruim aconteça com elas. Enquanto isso, Gunther, o maníaco, parece estar planejando algo sinistro na prisão. Uma semana após a partida do grupo da heroína, o tempo passa sem que nenhum incidente estranho ocorra. Mas, enquanto isso, na prisão, Gunther parece estar tramando algo em sua mente. Muitas semanas se passam, e os jovens continuam treinando magia até que os magos dizem que o treinamento acabou, e o trio estava exausto. Even diz que foi apenas mais um dia de treinamento e que ele quer ir em missões. As garotas veem isso como uma loucura e até agradecem por não haver missões, mas o ruivo ficou tão mais forte que quer um desafio verdadeiramente emocionante. No entanto, ele nota um olhar estranho do velho e pergunta se ele está zangado. Na realidade, o velho sentiu que algo está a chegar. Os cavaleiros reais anunciaram que uma enorme onda de miasma está a aproximar-se. Todos os presentes ficam chocados ao ouvir isso. Blake e o capitão Lancelot, juntamente com os outros magos, voam para verificar a situação. Eles notam uma enorme onda de miasma a dirigir-se para a cidade. Os habitantes da cidade ficam aterrorizados ao ver a fumaça negra aproximar-se e começam a fugir. Uma menina cai no chão, e a sua mãe protege-a pensando que serão consumidas pela fumaça. Mas o nosso protagonista intervém e cria uma barreira à volta delas. Ele então cria uma barreira sobre toda a capital real para purificar o miasma, protegendo todos e fazendo a fumaça desaparecer da capital real, afastando o miasma, tal como o capitão esperava de Blake, salvando todos na cidade. E o mago diz que consegue manter essa barreira por alguns meses. No entanto, ele não pode usar o círculo mágico neste caso. Os magos continuam a levitar sobre a cidade para avaliar a situação. Eles veem vários magos loucos a massacrar pessoas nas ruas com os seus feitiços. O capitão Lancelot questiona-se se uma guerra civil está a começar, pedindo ao mago para manter a barreira e a cada esquadrão para defender a sua área designada. Ele questiona-se se é uma invasão de outro continente ou apenas uma rebelião. Enquanto isso, os jovens correm para salvar pessoas que estão a ser aniquiladas nas ruas em plena luz do dia. No entanto, o capitão Lancelot consegue resgatar alguns civis, pedindo aos esquadrões para fazerem o mesmo. Assim começa uma guerra entre os magos da capital real e os magos criminosos. Eles começam a evacuar a cidade e a proteger os civis. Os magos enlouquecidos atacam os magos da capital real para eliminá-los. Mas o grupo de Even e as duas raparigas conseguiram desviar-se. No entanto, os criminosos não param de os atacar e tentam eliminá-los a todo custo até que Therese fortalece os outros dois para os tornar mais fortes. Então, Clara e Even investem contra os magos criminosos que os atacam, atingindo-os com os seus feitiços e derrotando-os com relativa facilidade, dizendo que, comparado ao treino de Blake, isto é muito mais fácil. A rapariga realmente pensou que morreria durante o treino do velho. Agora eles estão cercados por vários magos criminosos e perguntam-se quantos deles existem. Eles não têm escolha a não ser lutar e usar os seus feitiços para derrotar estes magos. Uma criança na rua está prestes a ser incendiada pelos magos lunáticos até que Therese dá tudo de si para salvar a criança e impedir que o feitiço as atinja. Assim que a bola de fogo explode, todos ficam em choque pensando que a rapariga pode ter sido atingida. Mas o herói criou uma barreira à volta das duas, salvando-as e evitando a sua morte. O nosso protagonista começa a criar barreiras à volta de todos os cidadãos que estavam prestes a ser mortos pelos magos. O capitão fica surpreso ao ver todos os civis protegidos por barreiras. Ele percebe que tudo isto está a ser mantido por Blake, o mago de barreira, que criou uma barreira para cada pessoa viva na cidade. Clara continua a atacar os magos criminosos sem parar. Depois de os derrotar, eles dirigem-se a outra rapariga que segura uma criança nos braços. Ela repete que a barreira do velho a protegeu e salvou a sua vida. Eles agradecem a deusa por isso e notam que o velho não está perto deles, percebendo que ele deve estar a lançar essa magia de algum lugar distante. Eles também olham à volta e notam barreiras a cobrir todos na cidade. Eles questionam-se como ele consegue proteger cada pessoa na capital real daquela forma, mas já suspeitavam. Vindo do velho, eles sabiam que ele era incrível. Lancelot percebe que todas as barreiras que protegem as pessoas da capital real são de Blake. Os magos queixam-se que o exército rebelde tem um número muito grande de pessoas. O capitão pergunta se há tropas extras da Academia de Magos para ajudá-los, mas parece que não há. Lancelot sabe que se abandonar o local, os cidadãos estarão em perigo, e demorará muito tempo para chegar ao castelo.
Ele ordena que os seus magos deixem a área juntamente com as tropas de cavaleiros. Afinal, Blake vai apoiá-los neste momento. Os magos percebem que o capitão confia muito no mago de barreira, porque normalmente ele mesmo voltaria. Enquanto isso, o capitão lança os seus feitiços e está a contar com o mago Blake. Todos os magos inimigos começam a atacar os cavaleiros reais de uma só vez. Os cavaleiros recusam-se a deixar aqueles criminosos entrar no castelo, mas os maníacos são muito fortes e continuam a lançar feitiços sem parar contra eles. Então eles começam a invadir o castelo. No entanto, antes que possam entrar, eles deparam-se com uma das barreiras de Blake e percebem que a entrada do castelo está protegida pelo mago de barreira. Depois disso, são atacados pelos cavaleiros reais com golpes de espada, sendo eliminados sem misericórdia, e agradecem ao mago de barreira que está a sustentar tudo. O nosso protagonista nota outros magos criminosos a lançar feitiços na sua direção. No entanto, ele bloqueia facilmente os feitiços que vêm na sua direção até que um homem com uma mão de pedra surge por trás e agarra a sua perna, apanhando-o desprevenido. Assim que ele cai no chão, uma das barreiras desaparece, e o homem que o fez nota que ele não tem um único arranhão. Então ele fica cara a cara com Gunther e percebe que esta rebelião foi iniciada por ele. O vilão pergunta como ele ousa falar com um mago nobre de alta patente como ele, declarando e gritando que vai aniquilar o nosso protagonista. Então ele diz que perdeu a compostura e afirma que é um cavaleiro nobre. Blake pergunta se ele não deveria estar na prisão, e o vilão diz que teve apoiantes que o tiraram de lá. No entanto, ele não explica como isso aconteceu, afinal, ele pretende aniquilar Blake e não vê necessidade de explicar nada. O nosso herói pergunta por que ele está a fazer isto, e o vilão diz que é tudo por causa do mago de barreira que é uma pessoa inútil. Ele diz que é culpa dele ter sido despedido e enviado para a prisão para além da fronteira. E, além disso, ele levou a sua amada Alice. Tudo isto atrapalhou o seu caminho, por isso a culpa é do mago de barreira. Mas o protagonista pergunta-lhe se isto não é apenas karma. Afinal, se ele tivesse feito as coisas certas, não estaria numa situação tão lamentável. Além disso, ele diz que Alice nunca o viu como um amante. Isso começa a enfurecer seriamente o antigo vice-capitão real. Enquanto nosso herói lhe diz para parar de culpar os outros por arruinar a sua própria vida, o homem entra em frenesi e diz que vai queimar o nosso herói até não sobrar nada. Não importa o quão forte ele é. Ele está a manter demasiadas barreiras ao mesmo tempo e não será capaz de lidar com Gunther. Além disso, são todos lutadores experientes. Finalmente, o maníaco irá cumprir a sua vingança e eliminar o protagonista. Juntamente com os seus magos rebeldes, eles começam a lançar feitiços com toda a força contra o mago de barreira. Gunther celebra que finalmente será capaz de aniquilar o protagonista. Eles lançam um ataque em grupo com os seus magos rebeldes, mas o nosso herói defende-se facilmente com uma mão, criando uma barreira. Imediatamente, o criminoso ordena-lhes que lancem mais magia para quebrar a sua barreira. Alguns dos magos vão atrás dele, e todos começam a atacar com feitiços ao mesmo tempo, criando uma onda maciça de feitiços poderosos para aniquilar Blake. Ele reforça sua defesa com a outra mão, impedindo que os feitiços o atinjam. Mas depois de aguentar por um tempo, a sua barreira começa a rachar, e ele fica com medo. Porque nesse momento, o mago criminoso lança várias outras barragens de feitiços. Incapaz de criar outra barreira a tempo, o nosso protagonista começa a desviar-se. Além disso, usando as suas técnicas de barreira, ele evade e bloqueia todos os ataques, mas os magos não param. Eles lançam tudo que tem contra o nosso herói. Ele coloca uma barreira na sua perna e salta alto no ar para escapar da explosão. No entanto, eles não param nem por um segundo e dizem que não há para onde ele possa fugir. O nosso herói cria uma esfera com a sua barreira nas mãos. Ele então usa essas barreiras para se impulsionar para frente e voar para longe dos ataques. Aterrando no chão, ele consegue desviar-se de todos os feitiços. Ele sabe que não pode usar todo este poder, uma vez que tem uma barreira a cercar toda a capital. Segundo Gunther, ele será eliminado porque insiste em proteger cidadãos inúteis. Mas Blake diz que é graças a todos eles que ele consegue lutar com seu apoio. O mago criminoso fica irritado com essa tolice e ataca novamente com tudo que tem. Mas o nosso herói desvia-se e prepara um contra-ataque. Ele avança diretamente contra os magos rebeldes e atinge-os com as suas barreiras, derrubando vários deles de uma só vez com facilidade, deixando o líder deles com medo. O nosso protagonista explica que esta é uma barreira móvel. Ele diz que as suas barreiras têm variações ofensivas e defensivas, incluindo uma técnica de barreira que pode curar pessoas. O seu inimigo enlouquece e pergunta de onde ele tira tanto poder mágico. Afinal, técnicas de barreira deveriam ser apenas para a defesa, e apenas um mago sagrado pode curar. Ele diz que não é certo que ele possa fazer tudo isso com técnicas de barreira, mas nosso protagonista tenta explicar que treinou duro para conseguir fazer isso.
O vilão fica com raiva e tenta atacá-lo mais uma vez. Antes que ele possa agir, nosso protagonista se move mais rápido e derrota os magos rebeldes restantes, deixando o vilão sozinho e com medo enquanto Blake irradia um poder imenso. Com um olhar ameaçador, nosso herói diz que Gunther é o último de pé, e ele pergunta por que ele simplesmente não se rende. Mas o inimigo tem um as na manga e puxa um cristal roxo. Ele então o coloca na boca e o engole. Uma enorme quantidade de energia roxa começa a jorrar descontroladamente de seu corpo. Veias negras aparecem por todo o seu corpo, e ele diz que agora é invencível. Ele havia planejado usá-lo quando estivesse junto com Alice. Mas com este poder, ele pode até derrubar um herói. Nosso protagonista começa a criar barreiras e diz que não deixará isso acontecer. O vilão diz para ele parar de fingir ser um protetor e prepara um feitiço massivo. Ele lança um redemoinho de magia roxa maligna, que nosso herói bloqueia facilmente com uma barreira. No entanto, ela se estilhaça de repente, deixando-o desprotegido e em choque. Uma explosão massiva acontece em seguida, com nosso protagonista pego no meio dela. Depois de dizer ao homem para parar de agir como um guardião e quebrar sua barreira, nosso protagonista evitou ser atingido usando uma barreira móvel para escapar do centro da explosão. No entanto, o vilão não para de atacar. Mesmo com Blake agora flutuando sobre a cidade, nosso herói continua se esquivando e nenhum dos ataques o atinge. Irritado, seu inimigo pergunta se ele não conseguirá nem encostar um dedo nele. Ele começa a carregar um ataque em espiral e diz que este será o fim do nosso herói. O vilão desfere este golpe massivo e o protagonista cria outra barreira para se proteger, que acaba se estilhaçando. Ele fica levemente ferido, e o inimigo diz que ele está à beira da morte e que suas barreiras são inúteis. Então ele diz que ele é uma aberração, e portanto merece ser aniquilado. No momento em que ele está prestes a desferir outro golpe para acabar com a vida do protagonista, alguém aparece atrás dele. Vários feitiços o atingem diretamente por trás. O trio que viaja com nosso protagonista havia atacado Gunther por trás. Clara começa a perguntar sobre os rebeldes e diz que o corpo de magos está lutando para lidar com o miasma. Então ela diz ao nosso herói para lutar com tudo que tem para derrotar o vilão. Seu inimigo fica cada vez mais furioso e diz que vai acabar com todos eles, deixando o mago de barreira Blake com uma expressão que ninguém jamais havia visto. A barreira ao redor da capital começa a se dissipar junto com as barreiras que cercavam cada cidadão na cidade real. Ele começa a focar toda a sua magia em um único ponto, liberando-a em uma onda explosiva. O trio fica maravilhado com a quantidade de poder mágico que ele possui. Todos começam a rezar para que ele vença esta batalha. Enquanto isso, o protagonista é envolvido por um poderoso fluxo de energia. Gunther diz que é inútil agir tão sério agora porque ele não conseguirá acertar um golpe. O vilão lança outro feitiço extremamente poderoso no mago de barreira, dizendo que ele já perdeu e ainda nem percebeu. No entanto, o protagonista consegue evitar o feitiço sem um único arranhão, deixando o vilão em choque, pois tinha certeza de que o ataque o atingiu diretamente. Mas ele não se importa e diz que fará isso quantas vezes forem necessárias para vencer a luta. Nosso herói nem se abala enquanto várias esferas mágicas vêm voando em sua direção. Mesmo com o vilão dizendo que é impossível bloqueá-los, já que são feitiços de alto nível, Blake cria uma barreira mágica ao redor de seu inimigo, prendendo-o dentro e depois liberando uma poderosa descarga elétrica. O choque é tão intenso que Gunther desmaia imediatamente no chão, completamente incapaz de se levantar. O vilão Gunther não consegue acreditar em sua própria derrota. Então Blake diz que as barreiras existem para proteger a todos. Seu inimigo não consegue nem dizer uma palavra e é aniquilado de uma vez por todas. O miasma começa a desaparecer da cidade no momento em que ele é derrotado. Todos na equipe do velho começam a celebrar e a aclamar seu feito heróico. Clara corre para dar um abraço no velho, dizendo que está muito feliz com isso. Nesse momento, o capitão Lancelot aparece, dizendo que Gunther tinha um item amaldiçoado que gerava o miasma. Era uma ferramenta amaldiçoada que havia sido ativada por seu poder mágico. Nosso protagonista explica que alguém estava por trás de tudo isso, ajudando o vilão. O ataque de monstros na vila e o ataque à capital real são eventos anormais, que o capitão não considera coincidências, mas sim ataques orquestrados. De qualquer forma, ele está feliz que a crise na capital real foi evitada e agradece a Blake. Os dois apertam as mãos, depois disso, semanas se passam. Depois, o rei do continente o coroa como mago de barreira oficial da corte por suas contribuições durante o ataque à capital. Ninguém esperava que o rei criasse um novo título apenas para ele, mas eles aceitam. Enquanto isso, todos que gostam de Blake aplaudem e ficam exultantes. Nosso herói nunca esperou receber um cargo oficial. Em seguida, ele é levado para sua estreia como mago de barreira. Há uma enorme multidão de pessoas que vieram apenas para ver o herói que salvou a capital real. Nosso protagonista acena para a multidão de pessoas cujas vidas ele salvou.
Após a cerimônia, ele se senta exausto no salão do castelo. Ele nunca esperou se tornar um mago da corte e agradece a todos os seus amigos que o apoiaram. Sentindo-se muito mais confiante, ele percebe que suas barreiras nunca foram inúteis. Mas ele não sabe o que fazer agora, já que as técnicas de barreira sempre foram tratadas como inúteis. Ele deseja espalhar a palavra pelo mundo de que as barreiras são incrivelmente úteis para proteger as pessoas. Seu objetivo é treinar magos de barreira e ensinar-lhes suas técnicas, para que mais e mais pessoas ao redor do mundo possam ser protegidas por barreiras. Esta é a história de um mago de barreira de 30 anos que conseguiu mudar o mundo. No entanto, uma maldição começa a aparecer em Alice, e ela começa a pedir ajuda desesperadamente a Blake, um herói amaldiçoado.